Vou suave. Bom, esse aqui é um react também de outra coisa aleatória. Vou ser bem sincera com vocês, eu não tava muito afim de fazer porque eu me estresso muito com muitas coisas. Só que acaba sendo meio cômico quando pessoas se estressam. Pessoas normalmente gostam de ver outras pessoas estressadas. Então eu pensei, por que não? Né? Ainda mais agora que eu tô de TPM. Se pá, ó. Lueca que eu vou ficar. Enfim, o vídeo em questão que eu estou falando que vou assistir hoje. Tá no título, né? Mas é uma feminista versus 20 antifeministas. Esse vídeo tá recomendando há um tempo pra mim. E a minha irmã falou que ia assistir. E aí eu fiquei, eu falei pra ela, nossa, eu pensei em assistir, só que eu fiquei, não vou passar raiva. E cá estou eu, né? Vamos lá, né, gente? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, eu passando raiva aqui. Porque, gente, sempre essas coisas que vem pessoas com argumentações esdrúxulas, argumentações burras, porque eu não me acho uma pessoa inteligente, e eu ainda acho que eu conseguiria argumentar de uma forma melhor do que muitas dessas pessoas antifeministas, porque estresse, de verdade. E eu já me acho meio burra pra essas coisas, porque eu acho que pra você ter um debate, você tem que ter uma memória boa pra você catar a pessoa na minúcia. Tipo assim, a pessoa fala uma frase inteira, cheia de bostas, e aí você tem que, tipo assim, pegar exatamente onde ela tá falando a merda maior pra poder jogar contra a pessoa. Se você não tem memória boa, você não vai saber fazer isso, porque você não vai lembrar do que a pessoa disse, o que é meu caso. Eu não lembro das coisas direito. Então, tipo assim, pra mim não serviria essas coisas, mas ainda assim, dependendo do caso, eu conseguiria fazer um debate muito melhor do que muita gente aí. Mas enfim, né, gente? A makezinha que eu fiz em 10 minutinhos, que eu pensei, nossa, que eu não tô dormindo direito esses dias, né? E aí eu pensei, nossa, eu vou ficar com uma cara de morta no vídeo, então eu vou passar alguma coisa. E aí eu passei uma sombrinha, rímel, um delineado de rímel e batom, e é nóis. Bora pro react. Eu sou Caroline Sardar. Eu vi algumas frases postando essas coisas. Deixando claro, tipo assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não sou muito engajada politicamente, eu só, tipo, entendo o básico do básico, que nem eu falei. E no geral eu sou mais pra esquerda, então é isso, bora ver, né? Minha primeira afirmação é que o feminismo já avançou muitas conquistas para as mulheres brasileiras, enquanto o antifeminismo busca retroceder. E eu digo isso porque ao longo de toda a história de luta das mulheres nós tivemos reações de movimentos antifeministas em diversos momentos da história, e sempre foram as antifeministas que se opuseram ao direito das mulheres, desde direitos civis, políticos, trabalhistas, sexuais e reprodutivos. Então, a partir disso, eu chego com essa afirmação. Lá vem. Bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Dudu. Prazer. Pô, então, eu acho que uma coisa importante pra colocar nesse começo é que eu imagino que eu falo pelo pessoal que ninguém aqui é anti os movimentos feministas da onde ele surgiu, né? Tipo, sufrágio, voto, essa originação da onde ele veio. O que você definiria como antifeminismo, então, pra gente começar aqui? Então, que eu acho que é sobre o feminismo moderno, como ele se manifesta hoje em dia, na política de hoje. Então... Vão falar o quê? A mulher querer deixar o sovaco cabeludo. Ai, meu Deus, como essa mulher se atreve a querer não se depilar. Ai, meu Deus, como essa mulher se atreve a querer abortar. É focar nisso, né? E o meu ponto, eu acho que o que me coloca eu tô ficando mais estressada. Posição, é que essas conquistas já foram feitas pelo feminismo, então dentro da lei, dentro da palavra da lei, tudo, a gente tem os direitos existentes. Graças ao feminismo. Claro, da onde ele veio e tudo. Sim. E você tem ferramentas da lei para caso algo não esteja funcionando, você pode por meio delas. Também graças ao feminismo. Sim, claro. Mas aí, hoje em dia, voltando para isso, o feminismo de hoje, eu acho que ele virou uma grande cortina de fumaça política, essa política da identidade, para facilitar você aquela coisa de achar um inimigo em comum, de simplificar problemas difíceis, e fica muito mais fácil você... Você tem algum exemplo? Eu acho que, no geral, as políticas de identidade de hoje em dia, elas vêm com essa forma de
colocar você dentro de uma caixinha, né? Ah, sou feminista, sou LGBT, sou seja o que for. E você é antifeminista. É uma caixinha também. Então, mas eu me coloco... No papel de humano. Eu não me coloco como antifeminista, assim, minhas convicções políticas são 100% baseadas nisso. Eu só vejo, eu não gosto desse feminismo moderno, de como ele se manifesta. Quais pautas hoje do feminismo que você se colocaria contra, que você acha que tem que retroceder? Então, o meu ponto... Então, essa parte da frase que eu acho que é importante falar, que o antifeminismo busca retroceder. Eu acho que o que eu aqui, falando por mim, a minha posição aqui é mais com o movimento, como ele se manifesta hoje. Mas ele não explicou até agora qual é a visão dele de como se manifesta hoje. Ele tá se enrolando 1 milhão de argumentos e isso, e fala bosta nenhuma. Meu Deus, uma pessoa carregando uma bandeira do Brasil. Ah, não, é verde. Eu já tava pensando, mano, não é possível. Eu já tava ficando louca. Mas, tipo assim, ele tá se enrolando pra caramba e não tá falando absolutamente nada com nada. Ele não tá dizendo exatamente qual que é o movimento moderno do feminismo que ele tanto abomina. Acredito eu que seja esses direitos básicos das mulheres que ainda estão sendo lutados pra ser conquistados, né? Que nem eu falei, o direito de abortar, o direito de não querer ser mãe, o direito de não querer se depilar. Sabe, umas coisas assim, que tipo assim, é básico do básico, que o homem se quer se depila, se o homem não quer se depilar, não se depila, e não é dito nada sobre isso. O máximo é também esse negócio do machismo de botar que, é gay por fazer tal coisa. E muitas vezes ainda não, porque eu conheço héteros que fazem isso e passam de boa. Mas a mulher, ai dela não se depilar, né, gente? Causar essas dinâmicas políticas. Você foi votado. Não fala nada com nada, cara. Bora, galera! Eita, que Boa tarde, isso? Carol, tudo bem? Sou Matheus Fugita, sou um youtuber que fala sobre filosofia, política e ciência aqui, tá Legal, bom? prazer. Então, indo um pouco na esteira do colega, o que eu acho que a gente poderia fazer, já falando das definições que você pediu, né? Você é antifeminista, pra começar. Sou um antifeminista sim. Não acredito que isso significa que sou contra o direito das mulheres. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria estabelecer que é mais porque eu discordo um pouco da proposta epistemológica de feminismo, de visão de mundo, de como elas enxergam. A própria ideia de o feminismo ter se institucionalizado dentro da academia e por isso gera aqueles movimentos de ondas, segunda onda, terceira onda, e tudo isso meio que faz com que você hoje seja uma feminista. Mas antecede a academia, né? Os movimentos de ondas. Certamente. A primeira onda já as mulheres... Sim, mas eu acredito que o feminismo ele é meio que uma espécie de conceito genético. Ou seja, as feministas, elas são feministas. Mesmo que eu não concorde com o fato dele... Tipo assim, como eu falei, eu não concordo com as pessoas aí que estão com... os outros... É 20? É 20. Com os outros 20 que estão aí. Mas o simples fato dele estar conseguindo mostrar de forma eloquente, também o fato dele provavelmente ser professor ajuda nisso. Mas justamente pelo fato dele conseguir se mostrar de uma forma mais eloquente, acaba conseguindo deixar com que eu não fique tão estressada assim, até eu ver os argumentos dele. Aí quando eu ver, aí já é outros 500. Mas até então não tô tão estressada, porque o outro lá tava me deixando estressada, que ele tava falando tudo. É que acontece que o movimento que feminista, e ele, no início, ele era uma coisa legal, mas agora ele se tornou uma coisa que não tá legal. Mas não querendo tirar os direitos que pegaram antes das mulheres do feminismo anterior, porque antes era legal, mas agora não é legal, e ficou nessa. Feministas em virtude de dialogarem com feministas desse passado, tentando criar uma visão de mundo de mulher hoje. E é nessa visão de mundo que a gente discorda um pouco. Pode falar, perdão. É que eu acho que o seu conceito de feminismo já começa equivocado, né? Porque é um movimento social, político e ideológico que luta pelo direito das mulheres. Sim. Se você se posiciona como antifeminista, esse é o conceito que inclui feministas ao longo de toda a história. Eu acho que não existe um consenso sobre isso. Eita porra, acabei de ver que é 2 horas de vídeo. Puta que pariu, me fudi. Existe. O movimento social, político e ideológico é a base da estrutura do feminismo. Para você ser uma pessoa luta pelo... Em termos acadêmicos e científicos, o feminismo é definido como um conjunto de teorias e práticas sociais que buscam compreender e combater as desigualdades de gênero nas estruturas políticas, econômicas e culturais. Parte do princípio de que o gênero é uma construção social e não apenas biológicas. E que as relações entre homens e mulheres são marcadas por desigualdades históricas de poder. Concordo. O direito das mulheres é automaticamente. E o antifeminismo é a reação disso. Mas se uma pessoa luta... Ninguém tá falando que pra você lutar pelo direito das mulheres automaticamente, você obrigatoriamente é feminista. Tanto que ao longo da história, inclusive, tiveram mulheres de direita que se aliaram junto com feministas pra lutar pelos direitos. Mas em nenhum momento foram antifeministas.
Essa é a grande questão. Quando a gente fala sobre antifeministas, são pessoas que reagem e são anti o feminismo. São contra as leis feministas, são contra os movimentos feministas, são contra os direitos das mulheres. E reagem contra esses direitos. Eu acho um pouco arbitrário. É o antifeminismo, bem autoritário, eu concordo. Não, é arbitrária a sua definição de antifeminista. Antifeminismo acho arbitrário quando a gente começa a colocar que para você ser um antifeminista, seria basicamente você reagir contra os direitos. É o que você tá falando. Mas é o que faz. Não, mas eu, por exemplo... Se o feminismo é luta para ter direitos, faz sentido, realmente, o antifeminismo ser a luta contra esses direitos, né, gente? Então, o antifeminismo pode ser uma discordância da ideologia, da discordância conceitual. Você seria só não feminista. Não, porque eu estou ativamente debatendo contra feministas para ir contra os conceitos que elas propõem, contra o conceito de socialização feminista, contra o conceito... posicionando contra as lutas das mulheres. Não, contra as lutas de direitos é outra coisa. É esse que é o ponto, entendeu? Contra a luta acadêmica que está fazendo... Mas quem são as pessoas que propõem dentro do Congresso contra as leis feministas? São as antifeministas. Não, mas eu posso como cristão... Carol Dittoni, Cristonieto, Julia Zanata... Mas aqui a gente tá... Mas eu posso como quê? São as antifeministas. Não, mas eu posso como cristão... Carol Dittoni, Cristonieto... Não, encerra aqui, ó. Nesse momento de deviam levantar a bandeirinha e falar, vai embora. Mano, misturar, porra, tipo, gente, com todo respeito, mas misturar religião com coisas que são políticas, não tem como. Não tem como, é água e óleo. Não deve se misturar nunca. Nunca, 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 nunca. Porque sempre um vai querer proceder o outro e geralmente acabam precedendo o que a pessoa acredita no sentido religioso do que a realidade. E isso fica num grau muito perigoso, porque ele geralmente acaba vindo com políticas extremamente conservadoras e autoritárias. O que, não ironicamente, tipo assim, é contrário do que Jesus aplica, né, gente? Tem uma definição. Não. Pois é, mas só que essa antidefinição... Gente, ela é paciente, hein? Entendeu? Que eu acho que está sendo arbitrária. Porque eu, como cristão, eu posso ser a favor de vários direitos das mulheres, como foi na história. Claro, nós tivemos sufragistas cristãs, inclusive. Eu vou falar sobre isso mas também. Mas nenhuma foi antissufragista, né? Nesse sentido de ser contra as mulheres. Então, evidentemente, você conhece a WCTU. Sim, eu conheci já as feministas sufragistas que foram cristãs, todas, só que a questão é as antissufragistas, né? Você acha que porque elas o antifeminismo vem antissufrágio. Não, entra nas sufragistas. Mas não precisa necessariamente ser feminista para ser sufragista, só que antissufragista é outra coisa. Como você conhece a história do feminismo, acho que você então sabe a distinção entre sufraguetes, eu vou falar só como é escrito, e sufragistes. Sim, é o lado pejorativo e o lado que não é pejorativo. Não necessariamente, as sufragistes, na verdade, elas eram cristãs que lutavam pelos direitos das mulheres. Mas não eram antifeministas, certo? Mas elas eram... Em nenhum momento elas eram antissufragistas, entende? Elas lutavam Nós tivemos movimentos, inclusive, de mulheres cristãs que eram antissufrágio, que fundaram movimentos antissufrágio, que foram extremamente fortes, inclusive com mais de 40 mil mulheres que se posicionaram contra o sufrágio. A WCTU conseguiu o primeiro país... A WCTU conseguiu votar o primeiro país que teve o voto feminino no mundo. E não eram antifeministas. Você sabe qual foi? Não eram antifeministas. A Nova Zelândia. Não era. A Nova Zelândia é um dos primeiros lugares que teve direito ao voto, só que não foi graças ao antissufrágio. Mas foi graças ao movimento cristão, esse é o ponto. E o movimento cristão que ideologicamente não se posiciona como feminista, que não está dentro das pautas acadêmicas hoje do feminismo, entendeu? Só que aí que você entra num ponto. Você está falando de pessoas que lutaram pelo direito ao voto, pelo sufrágio, só que não eram antifeministas. Você é antifeminista, você está sendo contraditório de pegar uma pauta de pessoas cristãs que não eram antissufrágio, que não estavam ao lado de antissufragistas, para pegar essas mulheres e optar pro antifeminismo. Você concorda com a Sheila Jeffers, por exemplo? Em que sentido? No sentido de ela promover o lesbianismo, não assim, que isso seja assim, o que seria promover o lesbianismo? Não, o lesbianismo feminista, que propõe ideias separatistas que as mulheres não deveriam se envolver com homens. Ela defendia esse tipo de coisa. Então, assim, Esse ismo deu vontade de socar a cara dele. Caralho, mano, só fala bosta. Não, ó. Eu não vou ser totalmente, como é que fala? Cega, querendo ou não, ele tem uns embasamentos de estudos no quesito de entender muito do que foi a história para tudo isso acontecer. Isso também vem provavelmente do fato dele também ser professor, né? Acho que é professor que ele falou. Eu falei que eu tenho uma memória muito ruim. Então, tipo assim, acaba tendo um embasamento de saber fatos que ocorreram. Mas isso não ele saber fatos não necessariamente faz com que ele consiga raciociná-los de uma forma correta, de uma forma minimamente coesa. Até porque ela tá pegando ele no pulo diversas vezes. E ele tá, tipo, se enrolando. Não vou ser a favor de uma coisa como essa. Eu posso dizer que as pessoas têm liberdade de fazer o que quiserem, obviamente, certo? Mas assim... Beleza. Só e do antifeminismo, o que você defende, então? Eu não estou porque propondo... daí você pega uma pauta de uma cristã, beleza, mas do antissufrágio, antifeminismo, vamos concordar que eu estou me opondo
conceitualmente, academicamente, é uma feminista? Beleza, sim. Eu também já me opus a várias feministas, inclusive feministas radicais. Eu considero... Não, isso sim. Mano, feministas radicais é uma coisa que me estressa, sendo bem sincera. Porque, tipo assim, a pessoa se utiliza de uma pauta que é extremamente necessária, que é o feminismo, pra poder trazer direitos às mulheres que, querendo ou não, cara, tem diversos países que faltam muitos direitos. E até mesmo o Brasil, que é um país, entre aspas, né, relativamente avançado por ter leis pra defender a mulher, ainda tem muita coisa atrasada, né? Tipo, não permitir o aborto, agora tá querendo retroceder em muitas pautas. Por exemplo, agora estão querendo fazer um monte de campanhas pró-estuprador e contra vítimas de estupro, principalmente vítimas de estupro que são crianças e menores de idade, e querer impedir o aborto legal para para crianças que foram vítimas de abuso sexual, e querer também impedir campanhas contra o casamento infantil, né, por conta de que 14 anos é uma idade que até 14 anos a pessoa não como é que fala? A pessoa não tem direito, entre aspas, sobre o próprio corpo, porque querendo ou não, ela não tem, esqueci o nome que fala, ela não tem noção de consentimento. Então, tudo que é feito antes dos 14 anos é considerado estupro de vulnerável, né? Entre uma relação entre uma pessoa maior de 14 anos com uma pessoa menor de 14 anos. É considerado estupro de vulnerável. E o número absurdo que tá tendo que tem até hoje, mesmo tipo tendo passado muito tempo dessas épocas mais antigas que as pessoas se casavam cedo, ainda tá um número relativamente alto de casamentos anuais entre pessoas com mulheres, geralmente, né, meninas menores de 14 anos, ainda hoje. E eles estão querendo fazer agora uma campanha contra isso, né? E tipo assim, a gente pensa que é uma coisa mais de antigamente que acontecia isso, porque, por exemplo, a minha avó ela agora tem 70? Não, ela tem 68 anos. Ela é de 57. Ela tem 68 anos. Ela, quando fez 11 anos, por conta de que minha avó é alta. Eu sou pequena porque, sei lá. Mentira, porque o meu pai, né, o filho dela, o meu avô, por parte do meu pai, é pequeno, então meu pai nasceu pequeno. E minha mãe é uma estatura normal, então eu nasci pequena. Enfim. E aí, tipo assim, minha avó, quando ela fez 11 anos, a mãe dela queria mandar ela pra casar com um velho acho que já tinha mais de... Sei lá, só sei que era velho. E já era maior de idade, já tinha um tempo. E ela fugiu de casa. Foi, tipo, de um estado eu acho que ela era de Aracaju. Ela era de algum desses lugares e ela fugiu pra Recife. E ficou lá até os 14 anos. E aí ela voltou depois de um monte de perrengue que ela passou lá, trabalhando em casa de famílias. Uns perrengue pesado também, em quesito a ser mulher. Então, tipo assim, são coisas assim que a gente vê e, infelizmente, não para de se repetir na história. Até hoje tem muitas pessoas menores de idade sendo forçadas a esse tipo de coisa. E eu acho que esse vídeo eu vou acabar dividindo ele ou vou cortar umas partes que eu não estiver falando, mas, né? Essa visão de mundo equivocada, estou me posicionando contra ela. Pra mim, então, eu sou um antifeminista. Não faz o menor sentido, porque você não trouxe antifeministas que lutaram por direito das mulheres ao longo da história. Sim, mas, novamente, você trouxe pessoas que não são feministas. Igreja, eu não falo que pessoas que não são feministas não lutaram por esses direitos. Inclusive a minha igreja, mas eu tô falando que antifeministas retrocedem. Mas, inclusive, minha igreja teve uma participação muito grande por causa que ela fez muito parte da WCTU, né? Depois eu posso explicar se a gente for entrar em teologia feminista, a gente for falar sobre mulheres feministas que são cristãs, elas tiveram muitas lutas por direito das mulheres ao longo da história. Ótimo, e é maravilhoso. Você reconhece isso. Ótimo, exato. Estamos juntos nisso aqui. Nesse sentido, eu acho que a gente reconhece. Feministas cristãs foram extremamente importantes ao longo da história. Mas a partir do momento que a gente começa a ver quando a gente fala de antifeminismo, nós estamos falando de pessoas que reagiram ao movimento das mulheres. Que se institucionalizou dentro da academia. Foi votado. Tá bom, obrigado. Mas foi muito bem. Muito bom. Não, gostei. Agora a Una morrer. Sou taróloga, isso mesmo. Quem é você? Boa tarde, Carol. Meu nome é Angélica. E eu estou aqui para defender o direito da mulher em escolher o seu papel independente de rótulos, de imposições, de qualquer movimento. Inclusive, o antifeminismo ele não é caracterizado como um movimento organizado social igual ao feminismo. Verdade. Ele é um ato individual, ele é um ato ali de liberdade e é isso que eu defendo.
Bom, o feminismo ele não conquistou todas essas coisas que vocês dizem. O que acontece é que o feminismo se apropriou de movimentos sociais que já estavam acontecendo e ele simplesmente pegou uma carona ali. E eu também acho que o antifeminismo não busca retroceder os direitos das mulheres. Pelo contrário, o antifeminismo ele quer manter a... Gente, desculpa, eu dissociei por um segundo porque ela fala com uma voz muito fofa. Desculpa, gente, às vezes eu dissocio, sorry. Um lugar seguro, no lugar onde ela não seja chamada de incapaz perante a sociedade, onde ela não seja chamada de incapaz perante os homens. E é uma diferença do antifeminismo para o feminismo, é que o feminismo ele busca empoderar as mulheres. Empoderar quer dizer dar poder às mulheres. E o antifeminismo ele busca falar para a mulher, você é poderosa, você não precisa pedir poder para ninguém. Baseado em quem você acha essa visão do antifeminismo? Quem que definiu isso, o antifeminismo? Como eu disse, o antifeminismo é um ato de liberdade, é um ato individual. Então mas nós temos uma cabeça livre para pensar. Nós não precisamos de um movimento para pensar por nós. A nossa diferença é que a gente pensa por nós mesmos. Então eu posso definir essa definição eu mesma, Angélica. E a partir disso, eu acho muito interessante seu ponto. O que as antifeministas estão lutando nesse momento pelas mulheres que querem essas decisões? Tipo, se a gente for pegar hoje antifeministas conhecidas, né, que lutam e têm seus movimentos, seus atos, mesmo que não seja um movimento sólido, como a gente sabe que não é um movimento social igual ao feminismo, diferente do masculinismo, que é um movimento social. O que o antifeminismo está fazendo por essas mulheres? O antifeminismo, a gente busca através da conscientização. A gente não precisa montar uma organização, um time, fazer protesto, nada disso. E o que vocês estão fazendo? Só para eu me localizar. Estamos aqui, por exemplo, nesse debate, onde a gente busca esclarecer, onde a gente busca conversar, mostrar para quem está assistindo que as coisas não são exatamente como são vendidas para nós, como uma ideia absoluta, né? Então você não tem pauta que o antifeminismo está lutando hoje em dia por vocês, mulheres? Ele busca proteger a mulher e busca resguardar a liberdade dela. Tem certeza que busca proteger? Qual que é o movimento que está querendo abolir a Lei Maria da Penha? Não sei. É o antifeminismo. É o antifeminismo. Mas o antifeminismo não é um... Há projetos de lei que foram criticados por especialistas e entidades da defesa das mulheres para enfraquecer a Lei Maria da Penha. Cara, eu não vou nem terminar aqui de ler direito, só tô batendo um olho no restante. E, cara, eu conheço pessoas que precisaram da Lei Maria da Penha. E sinceramente, gente, definitivamente, mesmo sendo um projeto de lei em busca de proteger a mulher, essas coisas, infelizmente a lei ainda falha. Infelizmente ainda não consegue resguardar as pessoas de uma forma ideal. E infelizmente não é só por conta da lei, é em si por conta da justiça falha em todo o país. Nós sabemos como é complexo esse sentido. E se eu tendo esse, como é que fala? Deixa eu me localizar. É que eu bati o olho ali na parte de falsas acusações e veio já outro pensamento na minha cabeça. Vou até concluir sobre esse pensamento que veio, porque isso aí é meu TDA aqui, provavelmente, né? Que eu tenho com certeza que eu tenho, porque eu me distraio muito. Falando, né, sobre punições para falsas acusações. Gerando o temor de inibir denúncias reais. E realmente, porque, por exemplo, teve uma vez que eu e meu marido a gente, uma das primeiras vezes pós minha filha nascer, a gente, conseguiu fazer ela dormir cedo e deitou na sala, né? A gente colocou um colchão no chão da sala e foi assistir um filme de comédia. E o vizinho, eu tinha crescido naquele bairro, né? E o vizinho eu conhecia desde criança, só que eles estavam se mudando e estavam alugando a casa para outras pessoas. E aí a gente tava assistindo, uns filmes de comédia bem pastelão. A gente tava, literalmente pesquisando comédias mais pastelão possível. Aí naquele dia eu coloquei Zohan. Porque Zohan, aquele lá do Acho que é Gente Bom de Corte, uma palhaçada, um monte de coisa extremamente questionável, mas fez a gente rir e é sobre. Enfim, e aí a gente assistindo e tal, do nada a gente começou a ouvir uns gritos. E aí a gente ficou pera... E a gente levantou, foi lá ver o que era o vizinho e, né, os que tinham alugado a casa. E simplesmente o cara uma criança tava lá gritando pra não... Nossa, cara, só de falar isso, eu já dá vontade de chorar. E a criança tava falando pra não encostar na mãe dela. Sai de perto da minha mãe, você matou ela, começou a gritar isso. E era, uma criança muito pequena, cara, era uma criança, que se tivesse 8 anos era muito.
E a mãe parece que levou um soco e tava caída no chão. Na mesma hora, o meu marido e o meu pai, né, que os dois estavam no mesmo quintal, a gente morava no mesmo quintal na época, eles foram lá na casa do vizinho pra poder chamar a polícia. O meu pai ficou lá até a polícia chegar, o cara começou até a ameaçar ele. E ele falou, não, vou ficar aqui até chegar. E a mulher acabou, tipo, tirando a denúncia. E muitas vezes, gente, cara, não dá pra culpar a mulher em muitos sentidos, porque a gente vê muitas vezes nesses sentidos assim, a pessoa ela é totalmente dependente física e psicologicamente pela pessoa, e mais do que isso, a pessoa muitas vezes tem medo do que vai acontecer com ela. Tem uma amiga da minha mãe, que é tipo amiga da minha mãe desde a época que eu era criança, que eu era bem bebezinha. Tem umas fotos tipo minha com 1 ano de idade, pouquinho, no aniversário da minha tia. E essa amiga tava lá, sabe? Só pra você ter uma noção. E essa amiga, ela casou muito nova com um cara muito mais velho. Tipo, a minha mãe tava na casa dos 40 anos, né? Chegando na casa dos 40, né? Porque ela tem a mesma idade da minha mãe. A minha mãe tava, acho que com uns 36, 37 anos. Então essa mulher tinha mais ou menos a mesma idade. E ela tava com um cara de quase 60 anos. Desde a época que eu... Tipo, acho que da época que eu era criança, uma coisa assim. Tipo, há muitos anos. Era um cara bem mais velho. E ela... né, minha mãe acabou conseguindo contato de volta com ela depois de muitos anos, né? Quando eu estava adolescente. E ela tava falando que... Essa mulher, né, falou pra ela que ela tava com muito medo porque o cara batia nela. O cara ameaçava ela direto. Falava que se acontecesse qualquer coisa, ele matava ela. E muitas vezes a pessoa, cara, ela coloca como falsa acusação por medo de, tipo, continuar na denúncia e a pessoa matar, sabe? E é muito complexo isso, tipo assim, querer revogar uma lei que em tese é pra proteger e ainda assim não protege da forma ideal pra fazer isso. E no fim, né, sobre essa pessoa, ela teve que fugir, porque ela simplesmente fugiu. Minha mãe, a última vez que eu lembro que eu conversei com a minha mãe sobre, ela falou que essa amiga tinha fugido e que não ia falar pra ninguém onde ela tava por medo dele achar ela, e também, tipo, não falou nem pros parentes com medo de, tipo, de ele querer ameaçar os parentes dela, que também ameaçou a vida de alguns parentes dela. Então, tipo assim, são situações muito complexas. A gente, às vezes, muitas pessoas julgam de fora, achando que sabe de tudo, que, é só terminar, que não sei o quê. Muitas vezes não é só terminar. Muitas vezes não é só terminar. E é muito desesperador ver coisas assim acontecendo, sabe? E o mais próximo que eu passei realmente, tipo, de ter visto foi essa situação. E era vizinho, tipo assim, do lado. E da escada do meu pai dava pra ver exatamente a mulher caída e a criancinha gritando pra sair de perto da mãe dele. Então, tipo, aquilo, cara, eu praticamente recém-parida, que minha filha não tinha nem 1 ano na época. Mano, foi de partir o coração, sabe? De verdade. É muito pesado. Então, como que ele tá buscando alguma... Tem uma agenda masculinista por trás. Vocês não sabiam que o antifeminismo ele surge junto com o masculinismo reagindo ao direito das mulheres? Tem, inclusive, nessa roda pessoas que eu sei que são contra a Lei Maria da Penha e fazem parte de institutos masculinistas que são contra e são antifeministas. Ai, meu Deus do céu. Quem é esses bando de retardado? Desculpa. Sem querer ofender as pessoas com problemas mentais, até porque eu tenho muitos. Não nesse sentido, mas alguns tenho realmente, não querendo relativizar. Mas infelizmente tenho. Peraí. Representa uma massa. E quando fazem projetos de lei para acabar pelo direito das mulheres abortarem, em caso de estupro, ou aumentar a pena em má formação fetal e anencefalia? Essas pessoas isso é sobre o direito das mulheres. Tem uma pessoa que eu conheço que ela teve que abortar quando ela era mais nova, por causa que se ela não fizesse isso, ela corria risco de vida. Com um negócio desses, essa pessoa que tá há mais de 20 anos viva após isso, não estaria aqui. Muito provavelmente não estaria aqui. Teria deixado suas outras crianças sem mãe. E por conta de leis filhas da puta como essas. Autofeministas ou acabar com a cota feminina de partido depois que elas assumem o poder.
Depois que elas chegam lá pela cota feminina de partido, elas chegam e tentam abolir a cota feminina de partido lá. Bom, daí você me diz que elas querem onde as mulheres estão, onde elas vão. Se você quiser ser política, por que elas estão querendo abolir a cota feminina de partido? Se você quiser ser política, por que elas estão abolindo a cota feminina de partido? Não sei, porque isso varia de qualquer pessoa. Vocês têm que se questionar sobre isso. Pausa. Vocês têm que se questionar sobre isso. Tem que pensar, Vocês estão muito calmos, gente. Que legal. Civilizados, chique. Adorei, civilizados. É porque nós somos de direita, por isso nós somos civilizados. Não vimos isso no 8 de janeiro. Ai, amei. No 8 de janeiro vocês cagaram na mesa do Alexandre de Moraes, né? Mas tudo bem. Tem que tá vendo se todo mundo que tava ali era... Ai, lá vem, Vocês estão pedindo anistia pra quem, então? A gente tá pedindo anistia pra quem é inocente. Inocente? Inocente. Inocente. Por que ninguém deveria ser preso por invadir aqui em São Paulo, Câmara, um monte de lugar que o MST invade, que é patrimônio então vocês defendem também. que essas pessoas sejam condenadas que estão no 8 de janeiro? Não, pera. Ela tá comparando a mesma coisa de invadir um local e depredar e cometer atos de vandalismo, ao qual eles mesmos geralmente falam que bandido bom é bandido morto. Pra isso, não tem problema. Agora, pra qualquer pessoa, se vê alguém pichando na rua, aí isso é vandalismo. Isso realmente tem que ir pra cadeia. Porque é o quê? Porque é preto favelado. Aí o povo aí que é tudo de direita, tudo provavelmente com uma grana no bolso, anistia, né, gente? Engraçado, né? Muito engraçado. E também o pior, comparando com pessoas que... Tipo assim, comparando pessoas que vandalizam um negócio pra pessoas que literalmente estão procurando uma moradia. Tipo assim, você pode muito bem ser contra a pessoa querer invadir essas coisas pra poder morar. Só que às vezes a pessoa é a única opção da pessoa. Só que às vezes a pessoa não tem condições pra conseguir arcar com algo. E eles tratam da mesma forma que bandidos, sabe? Tipo, pior, né? Por causa que estão falando como se o bando de vândalo que invadiu lá no negócio, o bando de quase terroristas, né? Como se eles fossem inocentes. Filho de 8 de janeiro foi condenado, por que esses que também invadiram não foram condenados? Mas tudo bem, vamos voltar do zero. Qual que é o seu nome, primeiramente? É Ludmilla, meu nome é Ludmilla. Então, tinha que ser empresária, loira. Muito bem falado. Desculpa. O movimento feminista, ele se apropria de pautas que já existem, que a população concorda e pega para si, como, por exemplo... a questão do voto. Quem deu o voto para as mulheres foram homens, não foram... Agora me fala, como é, mesmo que fosse apenas da vontade das mulheres quererem ir atrás do voto, como é que as mulheres, sem poder algum... Eu de verdade, gente, dessa parte da história eu não sei. Tá? Não me aprofundei nesse sentido. Que nem eu falei, eu sou uma leiga logo no início. Mas agora me fala, como é que um povo sem poder vai conseguir conquistar um poder sem precisar de quem tem o poder? Não tem sentido. É a mesma coisa que eu falar, tipo, eu quero que faça uma lei tal. E aí, tipo assim, eu vou no judiciário, se eu quero que faça uma lei tal, faço um projeto de lei, tenho que conseguir votos para esse projeto de lei, tenho que demonstrar, se eu não me engano, tenho que apresentar esse projeto de lei para, acho que é os vereadores, que aí sim é apresentado pela Câmara dos Deputados, a legislação e tudo mais. Tem todo um trâmite que é para ser feito, que parte de alguém até chegar em quem manda. Não não vai ter o início e o fim em quem tá só mandando. Muitas vezes o povo tá pouco se fudendo. Tanto é que, eu só sei mais ou menos dessa parte aí de ter que fazer o projeto de lei, ter que ter os votos, essas coisas, por conta infelizmente, o caso da Nicole Pogeri, porque eu já segui a mãe dela antes do trágico, da coisa tragicíssima que aconteceu, que, aliás, é feminicídio, né? E ela tá, lutando muito sobre isso, muito contra tudo isso que aconteceu. E ela se mostra muito forte, apesar da situação muito vulnerável que ela está. E ela mostrou esses dias agora que ela estava
tinha acabado de mandar um projeto de lei e pedindo para poder ter assinaturas. Eu já tinha assinado, já desde que ela tinha postado o abaixo-assinado, há muito tempo. Então, espero que consiga conquistar alguma coisa, né, gente? Quem concedeu o voto para as mulheres e a partir de que movimento esse voto surgiu? O voto... enfim... Quem foi o homem que concedeu o direito para as mulheres do voto? Alguém sabe o nome? Pode me falar? Getúlio Vargas. Aqui no Brasil, mas começou fora, né? E com quem Getúlio Vargas andava? Com quem que ele fazia lobby? Eu não sei, eu não tava lá. Mas o que eu quero falar? Eu não tava lá, é foda. História pra isso, o movimento feminista se apropria de pautas que já Você foi citar uma pauta que você não sabia quem que tinha concedido esse direito pra dizer que a gente se apropriou de uma pauta, sendo que você nem sabe sobre a pauta. Tá bom. Vamos pegar alguma que você sabe. Isso. E o movimento antifeminista só quer trazer a verdade para essas coisas que vocês falam. Que verdade se você não sabe nem quem que deu direito ao voto para as mulheres? Se eu não sei você vai inventar uma verdade, entendeu? Não, eu não vou inventar nada. Quando você não sabe, você perguntou para ver se alguém sabia dizer. Não. Foi votado. Vem alguém que sabe sobre voto, vem. Mas a pauta não é essa ainda. Entramos em direito que vocês tentaram ser contra, então vamos falar de antissufrágio. Ai, minha unha tá doendo, tá gravando. Tudo bem. Olá, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Moara, eu tenho 26 anos, eu venho de Belo Horizonte, eu sou estrategista digital. E eu vim falar sobre, não porque eu odeio as mulheres, até porque eu sou uma mulher, então é claro que a gente precisa defender os nossos direitos, mas já que o assunto antes tocou no ponto de voto, eu queria trazer o ponto de que a Constituição, em 1988, garantiu a igualdade de gênero na lei. Mas, na prática, a periferia mostrou que a igualdade ainda não chegou. E tem um outro ponto também, que em 1879, eu estou conferindo aqui porque eu sou péssima com datas, eu sou mais da vivência. Nós podemos entrar na universidade, mas até hoje as mulheres negras e periféricas ainda são minoria no ensino superior. Então, o meu ponto em ser antifeminista, concordando com a Angélica... Peraí, em 1879, durante o Império, o governo brasileiro editou um decreto que permitiu oficialmente o ingresso de mulheres nas instituições de ensino superior. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, atualmente 14,7% das mulheres pretas ou pardas que possuem ensino superior completo, enquanto entre mulheres brancas o índice é de 29%. Sim, eu acredito que ainda mais é por isso que é tão importante ter também o feminismo negro, as lutas feministas e ter suas, acho que se não me engano, intersecções, para poder ter uma luta mais afunilada para pessoas que precisam mais. Por exemplo, o feminismo transcentrado, o feminismo, não sei se eu estou falando exatamente certo, gente, porque faz muito tempo que eu não me atualizo muito dessas coisas, porque sou mãe, mal tenho tempo pra nada. Hoje mesmo eu parei um segundo, literalmente parei por agora, por conta de eu conseguir botar minha filha pra dormir e já vim gravar, ou seja, não parei. Então, tipo assim, tem o feminismo negro, tanto é que muitas vezes eu vi muita gente falando, muitas mulheres negras que eu sigo, falando que muitas vezes o feminismo não abraça o feminismo negro, e o que eu acho que é uma falha gigantesca nesse sentido, porque pra mim o correto era sim abranger essas pessoas, porque querendo ou não, era uma luta que é coletiva, sabe? E eu sei que muitas vezes é aquele negócio, né, que pimenta do outro é refresco. E aí, por exemplo, nesse sentido surgem as feministas radicais, né, que fazem questão de salientar coisas extremamente transfóbicas e, enfim, eu acho que realmente é válido esse apontamento que fez, porque realmente é real, né, infelizmente, mas eu acho que isso que é o bom das cotas, sendo muito sincera com vocês. Tirando a parte que ainda tinha, não sei atualmente, mas já teve, né, como veio, se não me engano foi ano passado, o caso do ex-BBB lá, que falsificou como cota de preto ou pardo. Tirando casos assim, é muito bom para poder tentar, entre aspas, igualar nesse sentido. Até mesmo as cotas, tanto nesse sentido, quanto em concursos públicos, essas coisas que acaba tendo. Teve um curso mesmo que eu prestei que os filhos da mãe, só na primeira chamada eles queriam chamar as pessoas de cotas. E aí na segunda chamada eles não quiseram chamar só, tipo, o chamamento geral. E aí fizeram reclamação, eles cancelaram o chamado e fizeram outro chamado correto. Aí eu, ufa, né? Que é um movimento de liberdade,
Não concordo que o antifeminismo ele está se colocando contra as mulheres. Eu acredito Eles estão levantando, ela mal começou a falar. Não ainda todas as mulheres. E eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Acho muito importante o seu ponto, principalmente vindo de uma mulher negra. Também acho. Existem muitas críticas, inclusive, dentro do feminismo sobre não incluir mulheres negras, sobre o sufrágio ter deixado muitas vezes mulheres negras de lado. Só que eu acho que é importante a gente não apagar. Tanto é que tem uma cena que eu lembro, não sei se era uma novela, uma série, um filme, que é muito importante. Era uma mulher falando, uma briga entre uma mulher branca e uma mulher preta. E era a mulher branca falando assim, eu quero lutar pelo direito de poder trabalhar e não sei o que, não sei o que. Aí a mulher preta falando, tipo, eu sempre tive... Eu tô lutando por outras coisas, porque eu sempre trabalhei desde, acho que eram meus 8 anos de idade, sabe? E infelizmente é uma realidade que até hoje se perpetua, sabe? E, tipo, acredito eu que tudo bom e aço. Deixa eu só ver se tá conectado. Nossa, meu gato tá foda, deixa eu... Tá certinho? Tá. Então, acredito eu que é uma coisa que realmente é uma pauta importante para ser feita, que realmente tem que ser incluídas pessoas e tem que ser pensado uma forma para incluir de melhor forma, para poder também igualar as mulheres pretas das mulheres brancas, porque não é só, tipo, realmente o feminismo branco, né? O feminismo tem que ter o feminismo preto justamente para poder tentar igualar também nesse sentido, sabe? A história das mulheres negras do feminismo, que não existe essa história no antifeminismo, correto? Não temos mulheres negras importantes de luta que aconteceram no antifeminismo. Pelo contrário, as antifeministas sempre posicionaram pelo lado da segregação racial, pelo lado do nazismo, pelo lado do fascismo, pelo lado da ditadura militar, contra cotas raciais para mulheres negras entrarem nas escolas, sobre o direito de mulheres... Século XX, especialmente na década de 1920 e 30, as ideologias antifeministas estavam ligadas a regimes fascistas e nazistas que defendiam papéis tradicionais de gênero e a subordinação da mulher à família e ao Estado. O nazismo, por exemplo, promovia o lema crianças, cozinha e igreja para definir a feminino, enquanto o fascismo italiano de Mussolini limitava a atuação das mulheres à maternidade e à domesticidade. Pois é. E, ao mesmo tempo, isso tinha... eu tô pegando um exemplo de uma coisa que eu acho que, se eu não me engano, é ficção mesmo, mas que retrata nessa época, assim, que tava rolando a segregação lá nos Estados Unidos, que foi um bagulho bem pesado. E as mulheres, tipo assim, nenhuma das mulheres lá trabalhavam, só as mulheres negras que eram diaristas, né? Acho que é Histórias Cruzadas, o filme. E eu lembro que eu passei muita raiva assistindo muita coisa desse filme. Coisas assim me deixam muito estressada. De verdade. Está aqui, então, né? Não do lado do antifeminismo. Eu acho mas que o teu lado a parte da torta estar junto, talvez, de mulheristas africanas, mulheres negras que lutam pelos direitos, mulheres periféricas. Porque as antifeministas. Mas você se define como antifeminista, entende? A partir do momento que você se define como antifeminista, você está ao lado de todas essas pessoas aqui que também podem questionar os seus direitos. Mas no seu ponto de vista, a mulher... Até mesmo o antigo presidente falou umas coisas bem pesadas em relação a mulheres negras, né? Ela só pode ser representada se ela tiver algo lutando por ela? Dá ódio só de pensar. Ela não pode ser representada com a sua própria força, como antes era? Pelo contrário, eu acho que as mulheres têm muita força, sim. O feminismo, ele passou a existir depois de várias coisas que aconteceram na história, e antes disso as mulheres, elas já lutavam por si. Inclusive, a maioria das vezes, algumas mulheres ficavam em casa cuidando do filho de outras mulheres para elas irem trabalhar. Ótimo Isso ponto. Já era trabalho. Isso é um então, ótimo eu ponto. acredito que sim, o feminismo, ele traz muita coisa boa. Mas ele ainda não incluiu todo mundo. Eu acho que o foco deveria ser esse. A gente não precisa estar lutando uma contra a outra. Você não acha que a sua crítica envolve que a democracia não inclui todo mundo? Porque a sua crítica foi a Constituição, ela existir no papel, que teve o lobby do batom que juntou mulheres de direita e esquerda para terem a Constituição cidadã, mas a democracia não inclui todo mundo. Se você for analisar, tem ainda o genocídio negro, tem a juventude sendo presa. E eu te pergunto, o que o antifeminismo tem feito por isso? Por essas mulheres, o que o antifeminismo tem feito pelas mulheres negras, o que o antifeminismo tem feito pela juventude negra que não tem acesso às escolas, aonde que está o antifeminismo nesse lugar? Porque eu entendo que você não quer se posicionar como feminista, porque no teu sentimento você não se vê incluída, mesmo existindo muitas feministas negras, a mais importante do Brasil ser uma mulher negra, né, que foi Lélia Gonzalez, e eu não vejo aonde você se identifica no antifeminismo.
Se você tem suas críticas à falta de inclusão a mulheres negras no feminismo, que eu acho honestíssima essa crítica, porque já foi feita por Angela Davis, Lélia Gonzalez, Jamila Ribeiro, Bell Hooks, Sueli Carneiro, diversas feministas negras. Acho chique porque eu lembro o nome de todas. Eu queria saber as suas eu acompanho muito o Afetos Podcast e elas citavam muito algumas meninas assim. E também eu gostava muito de acompanhar, na época que eu tava vendo mais coisas assim de militância, essas coisas. Porque querendo ou não, gente, com a pandemia eu fiquei fraca pra tudo. Eu assistia muito vídeos militantes e assistia muita coisa de true crime. Entrou a pandemia, eu não conseguia, não me descia, e aí depois eu virei mãe, o que torna um pouco mais complexa a minha relação com muitas dessas coisas, porque pega numa coisa muito mais pessoal, porque eu sou mãe de uma menina. Então, na parte do true crime, dá um desespero de pensar que muitas dessas coisas acontecem com vítimas sendo mulheres. E na parte do... como é que fala? Da militância, muitas vezes sempre para um lado que vai ferir as mulheres. E é muito triste, eu fico muito mexida de uma forma negativa, porque eu, infelizmente, trouxe minha filha para um mundo assim, sabe? E tanto é que eu tava recém-parida, tipo, minha filha nasceu em setembro. Eu tava recém-parida, eu não queria sair de jeito nenhum, porque eu ainda não tava tendo contato, tipo, eu não tava saindo pra nada, minha bebê recém-nascida. E aí teve a eleição. No primeiro turno eu não tinha ido votar, porque eu tava recém-parida e eu não ia sair pra votar. No segundo turno, tipo, entre o primeiro e o segundo turno, teve aquele negócio do pintou um clima, sabe? Aquilo, cara, pelo simples fato de eu saber que tem pessoas que são fãs e que aplaudem o que certas pessoas dizem, e não só aplaudem, como fazem questão de assinar embaixo e tudo, tirou força de onde eu não tinha pra poder sair de casa e votar contra. Porque eu fiquei, mano, um filho da puta desse falando uma coisa sobre uma criança de 15 anos, sabe? E eu com a minha bebê recém-nascida, assim, tipo, no meu colo, eu indo lá e tal. E eu lembro até que quando eu tava passando pra ir, tipo assim, sem zoeira, gente, 10 minutos andando da onde eu morava na época. Não moro mais naquele endereço. Era 10 minutos de onde eu morava. E nesse meio do caminho, eu com a minha bebê no colo, eu fui assediada por umas pessoas que estavam numa calçada e com uma bandeira do Brasil bem grande. É simplesmente desesperador. Eu recém-parida. Eu tava, tipo, minha filha tinha 1 mês e pouquinho. Eu tava com a minha bebê no colo, tava um calor desgramado, então eu tava de short e assediaram nesse sentido. E só fez eu, tipo assim, ficar mais agoniada e com mais ódio pra ir votar. Aonde que tá as pautas que você pontua no antifeminismo? Se você não quer se rotular como feminista por causa dessa falta de inclusão, aonde que o antifeminismo te inclui? O meu posicionamento aqui hoje, na realidade, é para não se rotular. Então por que você se rotula antifeminista? Eu tinha esse pensamento com 12 anos, amiga. Sinto muito. Eu entendo o fato de não te incluir nesse sentido. Eu entendo muito a sua luta nesse sentido de querer que as coisas assim que você passa em quesito de ser uma minoria na sociedade, ainda mais uma minoria na periferia, que é uma realidade, querendo ou não, pior do que muitas vezes são, pra mim, tipo assim, não faz sentido esse argumento de não se rotular. De verdade. Eu estou aqui para dizer que o antifeminismo, ele não está lutando contra as mulheres, ele está mostrando que as mulheres disso? Tenho, porque é o que eu vivo na prática. As pessoas que eu convivo, os ambientes que eu frequento, inclusive a maioria aqui são pessoas conservadoras, a gente pensa diferente. Claro. Mas antes de existir o feminismo, mesmo com essas diferenças, eu posso sair na rua e sofrer a mesma coisa que Quem que lutou pelo direito da PEC das domésticas? Eu acredito que foi uma pessoa que estava vivendo isso na pele. Laudelina Campos Melo, junto com várias mulheres negras que eram feministas, não eram antifeministas. Ela era uma mulher. Quem lutou pelo direito das PEC das domésticas foram feministas, de um sindicalistas. Que é para defesa, exige atrito, não faz sentido. Beleza. Sua crítica foi boa.
Essa de amarelo é a mulher que teve o derrame? Bah, gente. Tudo bem? Prazer, meu nome é Diogo, sou advogado e criminólogo. Quando você pauta o ponto da PEC das domésticas, hoje você caracteriza literalmente que agonia o óculos dele. Existiu uma falta de demanda gigante com as questões das domésticas, deixando mais pessoas hoje desempregadas, porque elas atuam fazendo bico única e exclusivamente como diaristas. Hoje, 80% das mulheres que elas trabalhavam diretamente como doméstica todos os dias na casa dos patrões, hoje elas dependem de dia após dia ter um patrão diferente para conseguir se manter, e é justamente por a questão da PEC das domésticas. Por garantir esse... Após a PEC das domésticas em 2013, houve um aumento no número de diaristas, mas não na proporção de 80%. O IBGE, não sei o que, o emprego doméstico de carteira assinada caiu de 1,9 milhões de 2013, caiu para cerca de 1,5 milhão. Ah, tá. Enquanto o número de trabalhadoras sem vínculo fixo cresceu de 40% a 50% na categoria. Tipo, a reforma trabalhista você não inclui, né? Qual foi o direito que a reforma trabalhista ela revogou? Bah, e você sabe de vários, inclusive, porque a reforma trabalhista revogou diversos direitos dos trabalhadores, inclusive das domésticas que elas estavam... Nossa. E, cara, nesse negócio de doméstica, pessoas próximas da minha família e tal, viveu a vida toda, assim, do doméstica, praticamente, doméstica, e simplesmente tinha 3 empregos, 2 de doméstica e 1 de cozinheira, e se matava de trabalhar todo dia. E mal dormia, tinha diversos problemas de saúde, e pra conseguir se sustentar, tá? Que, tipo assim, era uma situação ainda um pouco mais complexa, porque era mãe solo, 4 filhos, morando numa cidade cara, porque morava em São Caetano. Então, tipo assim, é uma situação em que a pessoa realmente tinha que ralar muito, 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 muito. E é realmente foda, porque o povo, na verdade, no geral, eles, acredito eu, em questão a leis trabalhistas, é uma coisa para defender o trabalhador, sabe? Porque, por exemplo, agora vou trazer um exemplo muito pessoal. Eu estava trabalhando numa empresa familiar e essa empresa falou que ia me registrar. Não me registraram, teve um problema familiar, me demitiram e não me deram nenhuma rescisão. Eu tive que processar. Para não ferrar com eles, eu entrei num acordo ao qual eu recebi pelo menos 7 mil a menos do que era para eu receber, no mínimo 7 mil a menos, que eu recebi um pouco mais do que era o meu salário, tipo R$500 a mais ou menos do que era o meu salário, e sendo que eu trabalhei o mês quase inteiro. E simplesmente porque eu não estava amparada por leis trabalhistas. E por isso que, tipo assim, a lei trabalhista é tão importante. Porque no momento você é demitido, se você não tem uma rescisão para ter de onde tirar, você se ferra. Se eu tivesse vínculo empregatício, eu teria recebido seguro-desemprego, eu teria recebido a rescisão, teria recebido o salário do mês que eu trabalhei. Eu fui receber depois de uns 3 meses R$500 a mais do meu salário. Só. E aí, contas atrasando, aluguel atrasado, compras da casa praticamente escutando, um monte de coisa assim. E, querendo ou não, ter o vínculo empregatício garante que você não passe por situações como essa, sabe? Ainda mais quando você não tem muitas experiências para conseguir empregos tão rápido, porque tem pessoas que conseguem emprego assim, tem pessoas que não. E ainda mais sendo mãe, que complica um pouco mais as coisas, sabe? Posso falar? Sim. Beleza. A reforma trabalhista aumentou a pejotização. Por isso mesmo que nós acho que ela tá falando comigo, porque eu sou tagarela. Que eram domésticas, que acabaram ficando como PJ, e não simplesmente como CLT, como nós estamos falando. A gente tem, inclusive, críticas à pouca aplicação da PEC das domésticas hoje, porque existem mulheres negras que, inclusive, estão sendo escravizadas, né? E você sabe que a pejotização, hoje em dia, ela, dentro de... A registro de oficiais e investigações comprovam a ocorrência de trabalho análogo à escravidão envolvendo mulheres negras em funções domésticas no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional
trabalho. O perfil das vítimas majoritariamente feminino e negro, com baixa escolaridade e origem em contextos de vulnerabilidade. É ramo trabalhista, que, se comprovado os direitos trabalhistas, é caracterizado como fraude, e esse patrão, além de ele ter que pagar todos os direitos trabalhistas, ele ainda paga uma multa. E as antifeministas estão lutando como para as domésticas hoje, já que você sentou aqui? Eu que te pergunto, eu estou perguntando primeiro. Como que vocês estão lutando pelo direito das domésticas hoje? As domésticas... Porque ela sentou aqui falando sobre a questão das mulheres negras, você sentou aqui agora para defender essa questão. Como que antifeministas estão defendendo hoje a questão das domésticas? Não, a minha pauta, quando eu sentei aqui, eu, Carolina Sardá, foi justamente para falar que... E ainda não estão falando sobre... E a partir daí agora eu estou falando. Nós isso aqui do... Perderam totalmente o tema, né, aqui. O que fizeram pelas domésticas? E como eu falei para você... Qual foi o movimento de antifeministas pelas domésticas? E qual foi o movimento feminista pelas domésticas? Essa é a questão. Mas vocês defendem tanto a dona de casa, o trabalho doméstico, você entende da mulher, que a partir do momento que vocês proferiram o direito e quiseram o direito, a única coisa que vocês conseguiram então, vocês foram não querem tirar o direito das mulheres. Qual o direito que nós tiramos das domésticas? Hoje, na prática, 80% das pessoas que trabalhavam todos os dias, e qual elas não trabalham. Feminismo? Qual a relação das feministas diretamente com isso? Que você trouxe. Não, mas você está querendo linkar uma coisa que não tem a ver com as feministas em questão. O movimento feminista, ele conseguiu... Foram as feministas que precarizaram o trabalho das domésticas? É isso que você está querendo dizer? Peraí, gente, eu vou colocar um pouco acelerado, porque ainda tá em 22 minutos de vídeo e eu sou tagarela. Vou colocar em 1 ponto... Calma aí. Vou colocar 1.15. O que você... Não tem a ver com a reforma trabalhista, com as reformas que acontecem no trabalho. Primeiramente, que é importante a gente trazer que a reforma trabalhista, ela se deu agora dentro do governo Temer. A PEC das domésticas aconteceu, se não me engano, em 2006. Não foi muito antes. Exato. Quando você me traz... É por isso que eu tô te falando da reforma trabalhista em seguida. Porque foi reivindicado pelas domésticas, lá Laudelina Campos Melo. Quando você traz o projeto pelas próprias domésticas. Que o movimento feminista, ele... porque querendo ou não, a pessoa que trabalha nessas situações assim, ela não tem descanso, cara. E provavelmente foi por isso que acabou tendo esse negócio da PEC da doméstica. E que, infelizmente, gente, muitas dessas coisas, que nem eu falei, a lei é falha. Tem implementações de leis que são para ajudar as pessoas. E, infelizmente, as leis não são aplicadas em muitos casos. Por exemplo, até mesmo em questão do salário mínimo. Tem gente que mete o louco em questão do salário mínimo, coloca salário menos do que o mínimo pra pessoa trabalhar e que se lasque. Tipo, se eu não me engano, tem uma regra de que você não pode trabalhar, você tem um número máximo de horas por estágio, sabe? E tem estágios que eu vi que era, tipo, 6 por 1, 44 horas na semana. E pra você receber, tipo, R$700, R$1.000 com o salário mínimo hoje. Em vigência, se não me engano, tá uns 1.500, dependendo da região, 1.300 e tal. Então, tipo assim, é complexo. E, por exemplo, o primeiro lugar que eu trabalhei era um lugar que ele contratava todo mundo como estagiário, para que não tivesse que pagar um direito trabalhista completo. Tanto é que a menina, quando eu entrei assim, tinha uma menina que estava há uns 2 anos lá. Ela já era maior de idade, quando eu entrei eu ainda era menor de idade, eu ainda estava na escola. Saí de lá pouco depois de eu já ter terminado a escola, porque começou a pandemia. E uma menina estava lá, ela foi registrada como, acho que era jovem aprendiz, uma coisa assim. E aí ela, de R$700, foi para receber, acho que era R$900. Uma coisa assim, para não ter que receber o salário completo tipo, salário mínimo completo. E aí a supervisora nossa, que tinha toda a responsabilidade por todos nós, recebeu o salário mínimo. Era tipo esse nível, sabe, do povo para querer tirar os direitos das pessoas. Eles pegam tudo na minúcia. E, querendo ou não, as leis são em tese para poder proteger direitos, mas na prática, infelizmente, sempre tem alguém tentando boicotar de alguma forma. Conseguiu ganhar direitos para as mulheres? Sim. Na prática, o que ele conseguiu foi fomentar o desemprego doméstico. E quem está desempregando essas mulheres por não querer pagar os direitos delas? A partir do momento, isso não, é economia básica. Pode responder. Não, pode responder. Quem que não está contratando essas mulheres por causa de direitos? Qualquer pessoa que não tenha condições de bancar todos os direitos. Que não queira pagar. Não é querer, inclusive, nesse momento, a Sônia está sendo escravizada em Santa Catarina. Então a gente está aqui debatendo uma coisa que antifeministas não estão nem aí. Vocês não estão nem aí, essa é a verdade. Enquanto as mulheres se organizam para lutar pelo dia das domésticas, vocês não estão nem aí.
Essa é a verdade. Eu te perguntei aqui, qual direito vocês lutam pelas domésticas? Você não soube dizer. Você falou, as feministas lutaram pela PEC das domésticas, que não foi suficiente por causa disso. E o que adianta você me trazer? Vocês lutaram? Esse é o questionamento. O que vocês lutam? Até agora ninguém sentou aqui pra falar isso. Boa tarde, eu sou a Maria Luísa e eu não considero que o movimento antifeminista busca retroceder conquistas, até porque eu não acho que até porque essa foi a pergunta. Conquistou nada. E sim, o movimento feminista se apropriou de conquistas alheias à militância e às feministas estridentes, principalmente. Você tem exemplos? Está levemente acelerado e ela está gaguejando no levemente acelerado. Imagina o quão lerda deve estar a dicção dessa gata. As sufragistas, por exemplo. Que existiram as anti-sufrágio, que eram contra o voto feminino. Exatamente, as antifeministas, que tentaram impedir mulheres de votar. Não, durante o sufrágio, a própria Simone de Beauvoir, né, ela fala... Que é depois do sufrágio. Sim, mas ela mesma fala que o movimento que, na verdade, o objetivo dela era a revolução sexual, e ela mesma diz, no Segundo Sexo, no livro dela, e ela fala que o movimento sufragista foi desnecessário, eu não vou lembrar a frase de cor, e que na verdade as mulheres foi nada foi dado, tudo foi concedido. Isso é tirado de contexto do Segundo Sexo, onde ela fala que as mulheres não têm poder concreto para isso, elas não estão no poder para poderem se concederem direitos. Que nem eu falei. Tipo assim, não tem como a gente conquistar os direitos só a gente falando o que é o direito. A gente tem que ir atrás de quem tem o poder para poder nos dar o poder de fazer alguma coisa. Porque, querendo ou não, se a pessoa que tá lá no poder não quiser fazer nada, a gente não vai conseguir conquistar nada. Porque só vai estar lá, a gente só vai estar, só falando, entendeu? Que nem eu falei mais pro início do vídeo, de que, tipo assim, tem que conseguir entrar em contato com quem realmente tem o poder para poder aceitar isso. E que realmente, se não tivesse alguém ou disposto a aceitar ou que cedeu à pressão, acho que não ia chegar nesse momento de direitos que a gente está hoje. Não que temos muitos, mas que está em lei alguns. Né? Alguns. Quando você não é que já estão tentando tirar, né? Você não pode ser eleita, você não pode ser votada, você não pode participar da política, você precisa reivindicar por direitos. Mas, por exemplo, as feministas... Por isso que existiram as sufragistas, elas reivindicaram pelo direito de poder votar e ser votada. Quem que ia conceder o direito se elas não podiam votar? Sim, as sufragistas, elas queriam direito ao voto. Direito político total. Exatamente. De votar, de ser votada, de ser cidadã. E as antissufragistas? Elas não queriam direito ao voto, elas queriam continuar em casa, sem remuneração. Então elas não tinham... Então elas queriam direito ao voto, mas as antissufragistas não poderiam votar pela decisão de não trabalhar. Não, na verdade, as antissufragistas, elas se movimentaram para que as mulheres não tivessem o direito de votar, porque elas achavam que as mulheres não tinham consciência política para votar, quem devia votar eram os homens. Então, mas elas não tinham a voz, eram as antissufragistas. E as sufragistas não queriam dar voz a elas. Na verdade, elas até se juntaram em um certo momento, ela sentou aí para aprender com a gata. Não sei se você já ouviu falar, que se juntaram as antissufragistas. A Ordem da Pluma Branca foi criada em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, no Reino Unido, com o objetivo de pressionar homens a se alistarem no exército. As integrantes do movimento entregavam penas brancas aos homens sem uniforme, como símbolo de covardia. Caraca! Sufragistas na Ordem da Pluma Branca para dar plumas brancas para as pessoas na época da guerra. Não sei se tu chegou a ver isso. Teve um momento que elas já se juntaram na história. Mas o antissufrágio, na verdade, foi esse movimento que tentou retroceder esse direito que as mulheres estavam tentando conquistar. Que exatamente essa é o prompt, né? Que a gente lutou pelo direito ao voto. As sufragistas lutaram pelo direito ao voto. Inclusive, teve alguém que trouxe aqui, inclusive, pessoas cristãs que também lutaram pelo direito ao voto. Nós tivemos conservadores que lutaram pelo direito ao voto. Nós tivemos, inclusive, diversas pessoas do campo da direita também que lutaram pelo direito ao voto, republicanos, mas nenhuma era antifeminista, sabia? Exatamente. Acredita? Nenhuma era antifeminista. E você acha que, por exemplo, num país que não é cristão, a gente teria conseguido o direito... Vai voltar. Prazer, Carol. Sou a Lady Red Pill. Prazer, Lady. E você acabou de falar que foram cristãos, conservadores que também se juntaram no movimento sufragista para conceder às mulheres direito ao voto. Logo, foram as feministas que deram. E se na não verdade, tinha esse logo já é uma falácia, né? Porque você juntou o que eu falei, que é um fato, que pessoas se juntaram às feministas para lutar pelo direito ao voto e não eram antifeministas. Não eram antifeministas porque não havia nenhuma reação, porque o feminismo tinha acabado de começar. Não, o feminismo ele começa com o sufrágio, primeira, segunda, terceira onda. Mary August Ward era quem? Quem que era Mary August Ward? Também conhecida como
uma romancista britânica, uma das figuras centrais do movimento antissufragista no Reino Unido. Em 1908, ela foi presidente e fundadora do Women's National Anti-Suffrage League. Editou o Anti-Suffrage Review e utilizou romances como Delia Blunt Flower para criticar sufragetes. Primeiro, o movimento feminista ele começa e se consolida. A partir da existência do movimento feminista é que acontece a oposição. Para que existe o antifeminismo? Exato, para retroceder os direitos que as mulheres estavam tentando conquistar. Não é. Se a partir do momento que nós temos a luta pelo sufrágio, como que vocês se organizam? Contra o sufrágio. Não. Se a gente luta por leis feministas como Maria da Penha, Leide, vocês se posicionam contra a Lei Maria da Penha. Mas os conservadores também são a favor da Lei Maria da Penha. Não são só feministas, nem esquerdistas que são a favor. Mas não são antifeministas. Inclusive, eu falei antes, teve o lobby do batom com mulheres da direita, a esquerda se juntaram pela Constituição Cidadã do Direito da Mulher. Logo não foi o feminismo. Cadê as antifeministas? Cadê as antifeministas aqui? Vocês nunca fizeram. Ela tá literalmente pontuando pra todo mundo sobre que as pessoas que estavam lá lutando junto com as feministas nas coisas... Gente, olha que eu sou lerda. Olha que eu sou meio jumenta em algumas coisas. Mas, tipo, ela tá literalmente, praticamente desenhando, falando, ó, esse palitinho aqui, ó, são as feministas. Esse aqui é o conservador. Esse aqui, ó, é o cristão. Essa aqui é uma mulher que tava lá largada, não era nenhum desses, mas enfim. E aí, contra isso aqui, tem essa outra pessoa aqui que é um antifeminista. Essa não se mistura com a feminista para poder ajudar nas coisas. Ela está contra tudo que a feminista quer conquistar. Mas tem outras pessoas nesse círculo que quer ajudar. Mesmo não sendo feministas, só que elas não são antifeministas. Só faltava desenhar, deviam pegar um quadrinho branco pra ela desenhar bonitinho, palitinho por palitinho, pra poder explicar pra esse povo, porque eles não estão entendendo. Bem que falam, né, que interpretação de texto hoje em dia tá uma coisa difícil de se achar, né, gente? Vocês nunca conquistaram nada, vocês nunca lutaram por nada que fosse válido pras mulheres. Vocês só retrocederam, vocês só lutaram contra direito a voto das mulheres no mundo inteiro. No mundo inteiro? Cada país tem o seu sufrágio. Então, essa foi a pergunta mais burra. Mas quem que concedeu? Mas como é? Puta que pariu! Esse povo é jumento. Como é que uma pessoa ia reivindicar por uma coisa e poder se dar o poder se ela não tem poder nenhum? Como que ela ia conseguir um bagulho desse sem poder? É uma coisa tão básica, cara. Tão básica. Puta que pariu! Tá explicado o nome dessa mulher. Não eram feministas, não eram de direita. Você foi mal. Esperava mais. Puta que pariu. Nossa, eu fiquei estressada agora. Calma aí, eu vou ver até quanto que tá gravando aqui, que eu já tô ficando estressada. 1 hora, 20 minutos de vídeo de 2 horas e tá 1 hora de gravação. Tem avião que fala, é verdade. Aqui não sei porque é uma helicóptero. Enquanto antifeminista. Aqui, Insider, chique. É que são 2 horas de vídeo, eu tô entrando em desespero. Uma das coisas e o antifeminismo busca retroceder. Mas eu tava essa aqui. Essa é a primeira. Nós já estamos rodando? Só lembra de falar. Quando você... A minha segunda afirmação é que as mulheres só podem participar da política por conta do feminismo. Baseado em tudo que a gente está debatendo agora, percebemos que graças à organização sufragista nós tivemos a conquista do direito das mulheres e a gente pode debater mais sobre isso, as etapas. E agora, finalmente, alguma mulher pode dar o direito de alguma coisa. Porque até então não tinha mulher tendo direito a absolutamente nada. Ela tinha o direito, que nem falou lá naquele bagulho dos nazis, que era de ficar, o que era? Crianças, igreja e cozinha. Aqui. Sufrágio, caso alguém sente aqui pra debater. Nossa, tadinho do meu marido, se ele dependesse de mim pra cozinhar as coisas. Que quando ele come a comida, ele fica totalmente triste. Só quando é doce, porque doce eu gosto de fazer. Mas é porque eu sou minha formiga, então, né? Mas aí comida mesmo, quando ele quer comer uma comida boa, ou a gente come fora, ou a gente compra alguma comida, ou ele faz. Porque infelizmente eu não consigo, gente. Eu não nasci com esses dons. Não dá, gente. É uma arte que eu não consigo. E lá vai ela. Ficou com saudade de mim? Ai, tava, Leide. Eu tava querendo que você se aprofundasse. Então vamos continuar a nossa conversa. Então, no movimento sufragista, você não tem só mulheres que eram feministas e que foram consolidando e começando a construção do que nós chamaríamos de feminismo. Nós tivemos também cristãos, conservadores, liberais e pessoas democratas também que acreditavam na democracia e se organizavam. E, de novo, não está incluindo antifeministas, gente, ó, que da hora.
O movimento sufragista contou com a participação de cristãos liberais e conservadores que defendiam o direito de voto feminino em diferentes países. Cristãos ligados a grupos protestantes e quakers viam o sufrágio como instrumento de reforma moral e social, como a britânica Millicent Fawcett, sei lá como fala o nome, e a americana Frances Willard, da Women's Christian Temperance Union. Para que as mulheres tivessem direito ao voto. Porque o direito ao voto, ele é legítimo. As mulheres precisam estar na política. Não porque precisam, mas porque elas são cidadãs também. Mas já é um pensamento moderno, né? Porque as antifeministas do passado não pensavam dessa forma. Elas não achavam que vocês tinham que ter direito ao voto. Então, elas se posicionavam contra, achavam que mulheres tinham que estar em casa, o papel do lar. As antissufragistas, por exemplo, que não queriam direito ao voto, por que elas não queriam? Talvez porque elas quisessem ficar em casa de fato, e também por causa que elas não queriam ter que se alistar. Uma vez que o voto estava atrelado... No Brasil. Não no Brasil, no mundo. No Brasil, o movimento antissufragista não teve relação direta com o alistamento militar, mas sim com argumentos morais, religiosos e sociais usados para justificar a exclusão feminina na política. Entre o final do século XIX e o início do século XX, opositores ao voto feminino afirmavam que a mulher deveria se dedicar ao lar, à família e à religião, e que a política era um espaço masculino e corruptor. Para a gravação. Não esteve nem nos Estados Unidos. Inclusive, tiveram pessoas que foram pra guerra e não tiveram alistamento nos Estados Unidos. Então, por que o homem só pode votar se ele se alistar? Isso não é ele lei está de atrelado. As mulheres não queriam alistamento obrigatório, por isso elas não queriam ao voto. Depois a galera coloca o fact-check, porque realmente o jeito ao dever do voto nunca esteve atrelado ao dever da guerra. Carol, deixa eu terminar. As antissufragistas, elas não queriam se comprometer com as responsabilidades que o voto trazia. Por isso, elas eram contra. Mas você sabe que existem cartas das sufragistas falando que elas se alistariam caso isso fosse necessário. Você sabe disso, Até porque a participação da mulher na... Algumas sufragistas americanas afirmaram que se o voto tivesse condicionado ao alistamento militar, elas aceitariam essa obrigação. Essa ideia aparecia especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando líderes como Carrie Chapman Catt e organizações como a National American Women's Suffrage Association enfatizavam o patriotismo feminino e o apoio ao esforço de guerra. Gente, um fun fact sobre mim. Teve uma época que quando eu tava adolescente, que eu fiquei com uma vontade de me alistar. Só que aí na época eu tinha 1,54. E aí a altura mínima era 1,55. Aí eu desisti da ideia, que eu fiquei, eu não vou crescer mais. Cresci, tenho 1,55. Mas na época eu não tinha. Aí eu desisti da ideia, que eu falei, não tenho altura mínima. Guerra existiu. Não é obrigatório. Ai, que ódio. Se fosse uma consequência, elas iriam. Inclusive, a Leolinda Daltro, ela ensinava mulheres a dar tiro e fazia até muito legal isso. Chique. Massa, e era uma sufragista, não era uma antissufragista. Inclusive, eu sou contra o alistamento obrigatório, porque eu acho que o voto tem que ser liberado para todos e vai pra guerra quem quer, desde homens a mulheres. Concordo. Até porque existem setores da guerra que mulheres também podem atuar. E o antifeminismo hoje, eu acho interessante até perguntar isso pra uma antifeminista. Tem antifeministas hoje que estão fazendo projeto de lei pro alistamento masculino ser facultativo? Bem disso também, eu quero pesquisar, eu concordo com isso. Seria não acho que interessante, obrigatório. Né? Porque ninguém tem que ir pra guerra pra morrer por nome do Estado, concorda? Eu também acho, principalmente às vezes um Estado que eles não estão de acordo. Alguma concordância a gente... Agora trazendo uma parte de música, assim, tanto é que, se não me engano, é B.O.B. do System of a Down, basicamente falando, tipo, por que os presidentes não suspendem a guerra e eles sempre mandam os pobres, sabe? Tipo assim, e é realmente isso, sabe? O povo, realmente, nesse sentido, os poderosos arranjam a guerra e quem se fode é quem vira soldado. É quem vai lá no negócio, não tem porra nenhuma a ver com essa guerra. Bosta nenhuma a ver com um bigodudo do caralho. E aí vai lá, tem que ir nesse negócio. E tipo assim, é foda. E até hoje tem gente que tá ainda nessas guerras do caralho. Você falou que as antifeministas, elas querem retroceder direitos femininos, as atuais, né? Não estamos falando de antissufragistas. Ao longo da história, né? Inclusive, uma das maiores antifeministas... E a Lui Ponto, ela falou outra vez que o avô dela participou da Segunda Guerra Mundial. Cara, eu achei isso muito aleatório. Porque eu sabia que tinha algumas coisas, às vezes, que mandavam algumas pessoas do Brasil pra guerra, mas não sabia que realmente, tipo, que eu ia saber da história de alguém que veridicamente foi, sabe? Achei babado. Não do lado totalmente bom, mas, sabe, tipo, chocante. As atuais não. Eu acho muito difícil você encontrar uma feminista que é contra o voto, que é a favor de mulheres serem agredidas. Phyllis foi uma ativista conservadora norte-americana que ganhou destaque nas décadas de 70 por sua oposição ao Equal Rights Amendment. Eita! Pelos direitos iguais e tal, e uma emenda institucional que buscava garantir a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Scharfly argumentava que
a ERA eliminaria proteções legais específicas às mulheres, como o direito à pensão, a isenção do serviço militar e a prioridade na guarda dos filhos. Sua campanha Stop ERA, Stop Talking Our Privileges, foi fundamental para impedir a ratificação da emenda. Eita. Mas nessa parte de prioridade na guarda dos filhos, se você for ver o número de pais que não estão nem aí pros seus filhos, por exemplo, eu vi esses dias na internet uma mulher falando alguma coisa sobre as mensagens com o desquerido, né, do genitor, e o cara, tipo, falando um monte de bosta, tipo, ela pedindo, você pode me ajudar pra fazer uma entrevista de emprego? Não dá. Você olha o seu filho hoje também, não sei o quê? Não posso. Mas eu preciso sair pra fazer tal coisa. Fala com a minha mãe aí pra ver porque eu não consigo. E, tipo assim, o mesmo cara, ele fez isso, processou a mulher por alienação parental e pediu guarda unilateral pra ela. Você conhece a Carol de Tony? Conheço. Já ouviu falar da Carol de Tony? Ela tem um projeto de lei pra abolir cota feminina de partido. Sabe por quê? Porque a mulher ela tem que entrar na política por causa do mérito. Mas ela falou que é por conta de candidatura laranja, que o partido dela, inclusive, tá envolvido em suspeita de candidatura laranja. Bom, é foda, né? Pra começo de conversa, PSL e PL sendo investigado por candidatura laranja, enquanto a Carol de Tony tenta abolir cota feminina de partido por causa disso. Bom, eu acho que seria legal você discutir isso com ela. Conhecida pelo sobrenome contrário a cotas de gênero partidárias que obrigam partidos a reservar pelo menos 30% das candidaturas proporcionais para mulheres. Ela defende que a representatividade feminina deve ocorrer por mérito e não por imposição legal. E apresentou projetos de lei que propunha revogar a obrigatoriedade de cotas femininas nas eleições. O PL ainda não foi votado e segue em tramitação na Câmara dos Deputados, onde enfrenta resistência em grupos pró-igualdade de gênero. Cara, se ela tá falando basicamente que essa cota aí tem que tirar essa cota para ser proporcional ao que as mulheres forem candidatadas e não o que for reservado, então quer dizer que dessas 30% tem pessoas que não eram para estar lá, que em questão de votos. Ou seja, muito provavelmente, a partir do momento em que tirasse esse projeto de lei, né, quer dizer, que fosse votado a favor nesse PL, né, acho que é projeto de lei, né, não sei. Enfim, a partir do momento que for... projeto de lei, chapei demais. A partir do momento que for votado nesse projeto de lei, a favor, provavelmente ia diminuir de 30% para sei lá quanto. E 30% não é nem metade do negócio. E aí agora me fala, as leis não estão ainda totalmente igualitárias para ambos os gêneros. Infelizmente, eu ainda acho uma coisa que é extremamente triste, ter que ter leis para poder igualar uma pessoa da outra, porque, por exemplo, muitas pessoas nesses movimentos contra feminismo, contra pessoas em movimentos tipo Black Lives Matter, essas coisas, pessoas contra homossexuais e tudo mais, sempre começa a falar que essas pessoas têm mais direitos do que outras pessoas por conta de terem leis específicas para eles. E tem essas leis específicas para eles justamente por ser um grupo que sofre por algum tipo de represália, seja represália física, seja represália moral, seja represália no campo de psicológico, no campo de ofensas, de agressões e diversas coisas assim, sofre pelo simples fato de existirem. A partir do momento em que não tivesse uma coisa dessas, não seria necessário ter uma lei para tentar equiparar a balança, tentar deixar a balança levemente igualitária, sabe? Só que o povo, tipo assim, é foda. E aí a lei pra preservar pelo menos 30%, cara, não é nem 50%. Sendo que a maioria, se eu não me engano, né, que eu já ouvi falar muito, de que a maioria das pessoas no mundo são mulheres. E 30% tá querendo revogar. Se tá querendo revogar é porque provavelmente era pra ter menos. Mano... Inclusive, eu sou contra o voto por legenda. Você falou que elas eu sou contra a eleição de legenda, inclusive, porque eu acho que pessoas não entraram por mérito, por número de votos, elas não deveriam entrar. Mas, infelizmente, é o que acontece. Sobre a Carol de Tony, eu acredito, e sobre a revogação da cota feminina, eu acho que você não tem que obrigar a mulher a entrar na política, nem obrigar os partidos a colocarem as mulheres... Você entrou na política porque tem cota lá, ou as mulheres estão tendo essa oportunidade de entrar a partir dessas cotas também? Senão seria simplesmente partidos todos masculinos. Eu acho que é sobre a competência da mulher. Tanto que nós temos mulheres na política. Não, eu acho que as mulheres elas são competentes, e as competentes elas têm a competência de entrar na política. Elas têm... Então você acha que cota é coisa de incompetente? Não. O que eu tô querendo...
Não, mas agora vamos falar uma coisa bem séria. Tirando agora escolhas, no caso, referenciais de criminalidade ou não que aconteceu, partido político ou não, de quem é a pessoa ou não. Falam sobre isso aí, foi no bagulho de 1900, foi a Constituição de 88 que teve um negócio de equidade de gênero aqui no Brasil. 1988. De lá pra cá, né, tipo assim, dessa época, a Constituição foi feita após a ditadura militar, né, a ditadura militar, se eu não me engano, acabou em 85, e a Constituição foi feita após isso, assim como também o ECA, essas outras coisas assim. E de 88 pra cá, teve diversas eleições, diversas, e nessas eleições, apenas, se eu não me engano, foi uma ou duas que a Dilma ganhou, que foi uma mulher, sabe, tipo assim, poucas, sempre foi homens eleitos em diversos lugares, tipo assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Obama foi o primeiro homem negro que foi eleito, mas até hoje, eu me lembre, eu não vi nenhuma mulher sendo eleita presidente dos Estados Unidos, e dificilmente a gente vê, e ainda é a sua minoria, e não só por não se colocarem na política, e sim pela oportunidade ou falta que tem, porque, por exemplo, a Kamala estava lá na campanha presidencial. Não foi. Tinha até a Hillary Clinton, se eu não me engano. Não sei, que eu falei, não sei a precedência, não sei de nada. O que eu sei é que não foi votado em momento algum, não foi, como é que fala? No caso, no quesito dos Estados Unidos em si que eu tô comentando, não foi cogitada a possibilidade, entendeu? E isso parte muito do desinteresse das pessoas nesse sentido, e que infelizmente acaba afetando muito negativamente as políticas de igualdade, porque acaba não tendo muitas mulheres, e ainda assim tem mulheres às vezes que lutam contra isso, né? A cota, ela obriga o partido a colocar a mulher lá. A mulher, ela vai entrar pelo mérito. Assim como antes de cotas, as mulheres não estavam totalmente excluídas da política. Elas já estavam se candidatando. Exatamente. Bem pouco, agora eu pergunto, por que as feministas não elegem as mulheres? Nós temos metade da população de mulheres. Nós, qual então, deveríamos ter... que nós temos no Brasil? Se as mulheres estivessem organizadas em quererem mais mulheres representantes, elas estariam na política. E elas estariam elegendo metade... Calheira Petroni, Manuela Dávila... Se você faz a projeção de metade da população de homens... evitar que os direitos das mulheres sejam revogados por causa de feministas, se você for pensar que a nossa população tem metade de homens e mais da metade de mulheres, por que essas mulheres não estão elegendo metade do Congresso Feminista? Porque as mulheres não querem. Já existe pesquisa sobre isso. Elas votam nos que o marido geralmente pede pra votar. Isso aconteceu, inclusive, com a votação do Bolsonaro. Há estudos que analisam a influência entre cônjuges na decisão dos votos, indicando que, em alguns contextos, os maridos podem exercer influência maior, especialmente em casais tradicionais ou com dependência econômica feminina. No entanto, pesquisas recentes indicam que essa influência vem diminuindo, que as mulheres cada vez mais votam cada vez mais de forma mais independente. Cada vez mais de forma independente. Meu Deus, meu cérebro trocou as palavras. Enfim. E nesse sentido, assim, eu entendo, porque, tipo assim, agora eu vou dar exemplos familiares. Recentemente teve, né, as últimas eleições foi eleições municipais. E teve uma mulher que se candidatou aqui em Mauá. Droga, eu não ia falar onde eu moro. Enfim, já falei. Uma mulher que se candidatou. E ela tava, tipo assim, eu gostei muito das coisas que ela tava se propondo a fazer e tudo mais. E fiz questão de não só votar nela, quanto falar, tipo... minha avó foi e mostrou pra mim, falando assim... eu vi essa mulher, ela falando essas coisas, não sei o quê. Eu falei, é legal. Ela falou tal coisa, tal projeto de lei, essas coisas. Tipo, as coisinhas que ela tava lá falando na campanha dela e tal. Eu falei, achei interessante, não sei o quê. E aí, tipo... O meu pai querendo... Meu pai, né, que é totalmente bandeirinha do Brasil e bandeirinha americana... se é que me entendem, ele foi querer questionar essas coisas. Sorte que minha avó, a minha avó, ela não considera ela feminista, mesmo que ela tenha muitas coisas que partem, que ela, tipo assim, ela podia muito bem ser considerada uma mulher feminista, porque ela foi mãe solo. Ela teve que batalhar sozinha para conseguir conquistar a casa dela, carro, conseguir conquistar a independência dela, conseguir manter os filhos dela vivos, essas coisas. E, tipo assim, ela passou por muita coisa, tendo que fugir, tendo que sair do estado que ela morava algumas vezes. E, tipo assim, mesmo assim, ela ainda tem muitos pensamentos extremamente machistas.
extremamente machista. Em alguns aspectos ela acaba sendo uma pessoa bem evoluída, mas em outros ela tem uns aspectos muito machistas. Mesmo que ela tenha acabado pensando em votar nessa pessoa, e mesmo que ela seja contra o da tornozeleira, pelo menos, né? Até minha outra avó cristã também. Mulheres solteiras e separadas. Mais da metade da população são mulheres solteiras e separadas. As mulheres de esquerda, feministas e mulheres no geral, independente do partido político. Porque você tá citando... Não, vejam o número de votos femininos, vejam o número de votos femininos e números que as mulheres recebem de votos. E veja também o número de mulheres solteiras e separadas. Isso é uma proporção da população brasileira. Então, se as mulheres não estão na política... Peraí, de acordo com o TSE, julgado a reportagem, tem 81 milhões de eleitores... O Brasil tem 81,8 milhões de eleitores, representando 52% do total de eleitores. Isso confirma que as mulheres são a maioria no eleitorado brasileiro. No entanto, o levantamento não detalha o estado civil dessas eleitoras, impossibilitando afirmar a maior parte delas seja solteira ou divorciada. Porque as mulheres não querem e as mulheres continuam elegendo os homens. Você acha que então mulheres não acham que outras mulheres devem estar na política? Talvez elas acham a candidata fraca. Você tem certeza disso? Até as antifeministas conservadoras? Até as mulheres do PL não devem ser votadas. As antifeministas, Carol de Tonge. Você acha que essas não são competentes para serem votadas por outras mulheres também? Porque aqui a gente não tá falando só de mulheres feministas que não estão sendo votadas. Estamos falando também de mulheres de direita e conservadoras que também não estão sendo votadas. Porque às vezes você acha que elas não têm capacidade, condição de serem votadas? Elas não tiveram força o suficiente para entrar. É engraçado. Quando é para mulheres feministas, elas não foram capacitadas. Aí agora que elas não tiveram força. Você acha que elas não têm força suficiente para entrar? Isso é a forma como a pessoa se projeta. Talvez você seja uma mulher que seja cotada para ser política pela sua verba em falar, pelo seu discurso, assim como eu também. Outras mulheres que têm uma postura diferente, uma argumentação diferente, um conhecimento diferente, elas não vão passar confiança pro público. E a partir simples, isso é mérito. Mas daí, qual a relação da cota com isso? Qual a relação da cota? Que as mulheres, elas devem participar da política conforme o mérito delas. Se elas são competentes, se elas têm verba, se elas têm conhecimento... Mas hoje a cota também ajuda mulheres de direita a entrarem na política. Elas ajudam elas a se candidatarem, não a ser eleitas. Elas são eleitas também pelo mérito. Recebem fundo, inclusive, por conta disso. Mas elas vão ser eleitas pelo mérito. Sim, como todo mundo. E por que as outras dos 30% não são? Eleita pelo mérito. Mas aí que tá, você tá meio que colocando como se a cota tirasse esse mérito. Não é só pra aumentar a inserção de mulheres na política. A cota aumenta a obrigatoriedade, sendo que as mulheres talvez elas nem se interessem tanto assim. Mas quem entra realmente são mulheres que têm interesse em entrar na política. Claro. Se não acontece como aconteceu que está sendo investigado em Nicolas Ferreira de colocar candidaturas laranjas para ganhar fundo eleitoral. E a oferta vai ter conforme a demanda. Se tem não tantas mulheres se candidatando ou interessando pela política, elas vão entrar proporcionalmente ao que elas estão se promovendo. Se mas tem elas mais estão entrando na política, só que aí que também entra a questão. Elas entram e sofrem violência política de gênero, que também é uma pauta que foi defendida por feministas existir hoje. E que até antifeministas fazem uso. Inclusive, muitas mulheres Júlia Zanata fez recentemente uso da lei da violência política de gênero. Feministas políticas promovem violência de gênero contra outras mulheres antifeministas. Ah, tem certeza, Leide? Absoluta. Gostei. Essa foi boa. Tá preula. Agora foi legal, o pessoal se interessou porque é política. Oi, Carol, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Caísla, sou cristã evangélica desde que eu nasci. Eu não sou feminista porque a origem, o princípio, a história do feminismo não se alinha com os princípios, a história do cristianismo, e quem fala que é cristã. É, né? Só veio umas histórias da Bíblia na minha cabeça que é melhor deixar abaixo, né? Sobre filhas que se deitam com pais, sobre pais que tem que matar os filhos, sobre... Nossa, cada coisa. E feminista ou não conhece o feminismo, a história, ou não conhece a Deus, o Espírito Santo. Até freiras e eu não falo... Peraí, deixa eu só ver um negócio. E feminista ou não conhece... Por que ela tá misturando o tecido? Eu amo esse argumento. Por quê? Deus, o Espírito Santo. E eu não falo, eu não falo nem... Eu não falo, Carol, vamos lá. Eu não falo nem de quem, tipo assim, se denomina feminista. Poxa, devia estar toda de couro. A pessoa não conhece Deus, ela não conhece o cristão. Tipo, não existe feminista cristã, eu acho que não existe antifeminista cristã. Porque eu o acho que não. Não, eu não acho autoritário. Eu não acho autoritário porque as histórias não se alinham, não tem como. O antifeminismo não se alinha ao evangelho, minha amiga. Não se alinha. Então, não, tá, mas a questão não é essa. Eu não tô falando isso. Mas você é antifeminista, entendeu? Falácia do espantalho, Carol, falácia do espantalho. Mas você tá falando que não pode ser isso, é quase um verdadeiro escocês. Você mesmo já afirmou. Vamos pra pauta? Não, vamos pra pauta. Você mesmo já afirmou. Política por causa do feminismo. Tá, vamos começar de novo então. Vamos fazer uma dinâmica? Tu me respeita como mulher, escuta. E eu te escuto, te respeito como mulher, te escuto. Pronto, acabou. Bem feminista, então. Vamos lá. Me ajuda, porque é sério, eu vi isso, enfim, é porque não é o costume de antifeminista respeitar. Pode ir. Vamos lá. Amei a Queen. Você tem que seguir ela. Que conservadores lutaram pelas mulheres na política, pelo sufrágio.
conservadores lutaram para isso. Só que a tua afirmação, a frase que tu contextualiza aqui, é que as mulheres não participam na política. Só participam na política por causa do feminismo. Eu quero te contar 2 histórias em que mostra a falácia que isso é. Claro. Pode ser? Eu quero contar uma bíblica por causa que... Sempre que eu ouço falácia, eu só lembro da Andressa Kelly falando que era falácia de falsa equivalência. Nossa, acho tão chique quando ela fala isso. Nossa, tão chique. Desculpa de vago, às vezes, num vídeo de 1h30. De vida. E a Bíblia, ela não é só um livro, não quero dizer como usá-la como um monumento religioso. Não, tudo bem. Usá-la como um monumento religioso. Eu vou usar a Bíblia como um livro histórico que ela é. Histórico e tem várias comprovações arqueológicas e históricas. Vou usá-la como isso. E vou contar outra história que é da política aqui no Brasil. Vou contar a primeira história da Bíblia. Jael, uma menina, a Bíblia relata a história dela lá em Juízes 4. Ela era uma menina que uns 14 anos. Ela matou um líder do exército inimigo dela. Certo. Eles estavam guerreando. Ele entrou na tenda dela. Ela estava lá exercendo o trabalho doméstico, um trabalho que, inclusive, é tão pautado pelas feministas, uma causa que é tão pautada pelas feministas. A mulher escolher estar dentro de casa, que é tão pautada. Ela estava lá, dentro da tenda dela, prestando esses serviços. É que eu acho que, tipo assim, a pessoa tem que ter o direito de escolher. A partir do momento em que a mulher não tinha direito a nada, ela só tinha essa opção. Quer dizer, era a única opção. Era casar, ter filho e cuidar da casa. A não ser que fosse, por exemplo, mãe solo, né, que é abandonada. E também muitas vezes, se eu não me engano, gente, isso aqui pode ser totalmente falso, pode ser coisas inventadas e tudo mais. Eu ouvi falar. Lá vai eu jogando fake news e verdadeiras também, tudo bom. De que... Eu tô tirando cutícula, tá? Desculpa. De que muitas mulheres em que ficavam viúvas e tudo mais acabavam também, na época de queimem as bruxas, sendo consideradas bruxas também, sabe? Tipo, por serem mulheres, estarem... tanto as mulheres solteiras quanto as mulheres viúvas eram consideradas isso por causa que a mulher precisava ter um homem pra existir como cidadã. A partir do momento que não tinha um homem pra existir como cidadã, era bruxa. Ok, ele chegou, ela deu uma espécie de chá, de leite pra ele adormeceu e ela fincou uma estaca na fonte dele, fazendo com que o povo dela ganhasse a guerra. Aí você fala, ganhasse uma guerra que era política, era por poder, o povo dela era escravizado há anos por causa desse cara. Beleza, isso foi uma conquista política. E agora eu te pergunto, da Bíblia? O que era Jael? Isso, da Bíblia. É uma fábula ou é real? Não, é real. Tem inclusive, se tu pesquisar, tem comprovações históricas e arqueológicas. E a partir daí as mulheres puderam participar da política, todas as mulheres? Não, calma, não terminei. Ah, tá. Não terminei. Vai ter a outra Fica história. Tranquila, não terminei. Beleza. Achei que na primeira tu ia me convencer já. Aí bem que poderia, né? Mas, enfim. Aí, certo, ela ganhou uma guerra. Ela fez com que o povo dela ganhasse uma guerra. Vai falar da Isso foi Esther? uma baita de uma conquista política. O povo dela que era escravizado, entendeu? E aí eu te pergunto, Jael, que era uma mulher cristã, tinha princípios cristãos, era cristã. O que o feminismo... Não, pera, mas se ela matou, acredito eu que não seria considerada cristã. Por causa que uma coisa que é muito falado, assim, é que era no momento antes de Cristo. Antes de Cristo tinha todo esse negócio de olho por olho, dente por dente. Após isso, acabou se tornando muito o negócio de... Como é que fala? Se a pessoa fere você, tipo assim, se a pessoa bate num lado do seu rosto, você vira a outra face, entendeu? Então... Eu acredito que isso provavelmente, pelo ela tá falando, porque foi contado na Bíblia de uma forma positiva isso aí. Eu não lembro exatamente qual foi o livro que ela falou, mas provavelmente foi no Velho Testamento, que era na época em que as pessoas eram apenas judeus, não eram cristãos, porque o Jesus Cristo ainda não tinha nascido. O que o feminismo se relaciona a isso? Não tem. Não tem. Tem a ver com mulheres no coletivo, não mulheres enquanto indivíduo, mas tudo bem. Perdi até o fio da meada. Então tá. Pode continuar. Lá. Agora outra história. Celina Guimarães, a primeira mulher que votou no Brasil, no Rio Grande do Sul. Ela é engraçada, né? Porque as pessoas falam que foi por conta de César Zama. Pausa. Só que não foi. Foi votado. Ia entrar num tema tão legal agora. Eu também queria que você falasse. Alguém continua da Celina, por favor. Olha, eu acho que primeiramente a gente tem que definir melhor alguns conceitos. Nós somos a primeira geração de antifeministas da história. Então você está colocando o antifeminismo num espaço... Você está apagando as antifeministas históricas, mulher. Não apaga as mulheres importantes do antifeminismo. Separar o antifeminismo. Nós somos a primeira geração de antifeministas da história. Não tem documento, não tem nada que... O movimento antifeminista começou a se articular no final do século XIX.
Ô, mulher, passou uma vergonha. É por isso que eu não participo de debates desse. Por causa que que nem eu falei agora há pouco, que eu posso soltar fake news e verdadeiras também. Eu estou ciente disso, porque minha memória não é lá das boas. E às vezes a fonte é o TikTok, às vezes a fonte é o Instagram, entendeu? Não são fontes extremamente confiáveis. É tipo, uma pessoa postou lá. Por isso que eu faço questão de falar. Então, eu não sei se realmente é real, mas, né, aqui, ó, no final do século XIX, em reação diretas às primeiras conquistas do sufragismo, o movimento pelo voto feminino. Nos Estados Unidos e na Europa, as mulheres e homens contrários à emancipação feminina criaram ligas antissufragistas, argumentando que o voto e a igualdade política ameaçavam a família, a religião e a ordem natural entre os sexos. Meu Deus, que vontade de socar esse povo. Documento, não tem nada que comprove qualquer manifestação dessa antes. Então, quando você fala que as antissufragistas eram antifeministas, não, elas eram antissufrágio. E o sufrágio não era um movimento feminista. É um antifeminismo. O sufrágio, sim, faz parte do movimento feminista. Ele se tornou depois. Quando ele apareceu, ele não era feminista. A maioria dos elas se definiam feministas. Inclusive, são um jornal, depois podem colocar na tela, são um jornal, Leolinda Daltro, a defensora do feminismo no Brasil. Ela fundou o Partido Republicano Feminino. Foi uma das principais precursoras do feminismo no Brasil no início do século XX. Professora e ativista, fundou em 1910 o Partido Republicano Feminino, com o objetivo de lutar pelo direito de voto e pela participação política das mulheres. Ela foi uma das principais sufragistas brasileiras que lutou pelo sufrágio. E saiu, inclusive, o nome feminismo no jornal. Você fala que não tem material, mas tem jornal histórico. Mas o sufrágio não surgiu no Brasil. O sufrágio não surgiu no Brasil. Como não surgiu? A gente importou isso lá desde a floresta. Então vamos falar da origem dele. Ele não é feminista, ele era... sufragista, é bem diferente. O que aconteceu foi... Qual a diferença de um do outro? Vamos conceituar. O termo sufrágio, ele se refere somente a voto, direito político, não é feminismo. Então, logo, antissufragista não é antifeminista, é antissufrágio e só. Não adianta colocar outra definição que não existe. E assim, hoje o sufragismo surgiu primeiro, e aí, depois de alguns anos, o feminismo começou a vir, a primeira onda, e ele viu que tinha a mesma pauta. O que aconteceu? O que tinha na primeira onda? Não sei. Feminismo. O que tinha na primeira onda? O gato puxou o mouse. Sufrágio. Sim, só que, mais uma vez, você está querendo se apropriar do sufrágio. Olha só, o que o movimento feminista faz é isso. Eu falei desde o começo que nós tivemos sufragistas conservadoras, que nós tivemos sufragistas de direita, eu não neguei isso em nenhum momento. Você veio o sufrágio não é feminista, o sufrágio veio antes. Mas nós estamos falando sobre as sufragistas feministas, nós estamos falando que as mulheres só podem participar da política por causa do feminismo. Exatamente, política, sufrágio, nós não estamos reduzindo mas as antifeministas eram antissufrágio desde a primeira onda feminista. O que aconteceu foi, quando o feminismo surgiu, ele viu que o movimento sufragista já estava acontecendo e por ter uma pauta em comum, o feminismo... O movimento viu. O movimento feminista... É metafórico, assim, o movimento viu que tem uma pauta... Não, o movimento ele é formado de pessoas, ele não é uma energia fantasmagórica, tá? Então, ele viu e se aproximou devido à mesma pauta. Falou, nossa, pauta interessante, vou me juntar. Exatamente. Ó, isso que feministas fazem. E agora vocês estão falando que o pautas importantes de mulheres e reivindica junto. Vocês vão lá e falam, epa, vamos a maioria das pessoas do sufrágio, inclusive tinha muitos homens sufragistas, eles não se autodeclaravam. Pauta. Foi votado? Nossa. Aê. Já tava se preparando. Prazer, Carol. Sou Juliette Castro, formada em História pela Universidade Federal. Vim aqui para desmentir essa afirmação que as mulheres só podem participar da política por conta do feminismo. O que a gente faz com as mulheres, aqui no Brasil, por exemplo, que se envolviam na política antes de existir o feminismo? Como a Leopoldina, como Isabel, e até internacionalmente, como a Jainha Mas as mulheres na política são exceções históricas. Só que as exceções históricas baseadas em classe. Quando a gente vai pegar rainhas, sacerdotisas, mulheres que estavam no poder, todas são por questão de classe, não de gênero. Então você pega exceções históricas, onde você sabe citar até nomes, né, de algumas. É por questão de, muito mais homens sim. Porque, por exemplo, Leopoldina conseguiu fazer com que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Por questão de gênero, ela teve esse direito? Sim, não, por ela ser mulher. Não, por questão de classe. Ela era de uma família patriarcal e questão de classe. Mas nós não estamos falando de gênero aqui. Então as mulheres não tiveram direito porque nós tivemos uma rainha. Não, mas os homens pobres também não tinham direito na política. A gente está falando aqui de um período onde a política era reclusa para classes mais abastadas da sociedade. E aí mulheres com privilégio de classe. E os aqui nós estamos falando as mulheres no coletivo, não a mulher. Que a sociedade ela vai avançando, conforme ela vai avançando, os problemas não são solucionados. Com lutas de movimentos sociais, não é por graças ao antifeminismo nem ao antissufrágio. Você é feminista marxista. Marx acredita numa dialética, tese, antítese e síntese. Você tem a tese do feminismo. Nós somos antifeministas porque nós somos antítese do que você é. Então se a gente lutava pelo sufrágio, vocês lutavam pelo quê?
Não, a gente não lutava pelo antissufrágio. É isso. Existe o antissufrágio. Você vem da história, não vem? O que foi o antissufrágio? Nós não somos um movimento. O que veio o antissufrágio? Nós não somos um movimento. Nós somos uma reação com base no seu movimento político. E todas as reações se organizam de alguma forma. Vocês não se organizam para impedir alguma coisa? O que discorda é na questão do direito reprodutivo, não no direito das mulheres em relação a voto. Estranho, né? Porque na prática, quando você é uma deputada antifeminista, que tem poder, caneta na mão, você vai lá para abolir o direito das mulheres. Quais? O direito de ter cota feminina de partido, o direito de você poder... Mas por que a mulher precisa de cota feminina de partido se hoje em dia estamos num período contemporâneo onde as mulheres podem ser o que elas quiserem? Tinha que aumentar, inclusive, a cota para metade, para ser metade mulheres e metade também homens. acho. Falou. Nós mulheres temos que eleger mais mulheres, mas se a gente preferir eleger os homens porque a gente acha mais capacitado. Pode votar em homens, pode votar em mulheres. Só que a questão é que as antifeministas não gostariam nem que tivesse na política. Você que está afirmando isso. O antissufrágio é a realidade. Que as mulheres não tivessem na política. O antifeminismo é a realidade, sabe? Você tem que pegar o antissufrágio. Se a gente vai falar de materialidade histórica, de onde que surge o antifeminismo, Júlia? Vamos lá. De onde que surge o antifeminismo? Do movimento feminista. Porque vocês são antítese ao quê? Vocês são antítese ao quê? Se você for um antimarxista, você é anticomunista. O comunista vai lá, defende uma sociedade sem classes, você defende uma sociedade com classes. Se eu defendo o sufrágio, você defende o quê? Que as mulheres não possam votar. O que é um antifeminismo? Você está sendo redundante. Tô falando literalmente o básico. A partir do momento que você é antifeminista, vocês se posicionam contra o direito das mulheres. As antifeministas, elas não defendem a existência de um movimento feminista que vai... Por quê? Um movimento feminista que vai impor às outras mulheres coisas que a gente não concorda. O quê, por exemplo? O direito reprodutivo. O aborto. Direito reprodutivo não é aborto. Direito reprodutivo é método contraceptivo, é planejamento familiar, é pré-natal. E o aborto não está dentro disso, Entra também, mas vocês só falam do aborto porque vocês não se importam com o direito reprodutivo. Inclusive, você me lembrou de uma coisa. Você falou do direito reprodutivo. Você sabia que a Carol de Tônia quer tirar direito reprodutivo da Lei Maria da Penha? Você sabia que a Carol de Tônia quer tirar direito reprodutivo da Lei Maria da Penha? E direito reprodutivo entra em questões de violência de gênero. Você sabia disso, né? Isabel de Castela, que comandava exércitos, ela tinha um próprio... Uma mulher, exceção ao longo da história. Ah, gente, sobre esse negócio do direito reprodutivo, essas coisas. Quando eu era mais... quando eu tava um pouco mais nova, minha mãe tinha tido minha irmã, que tem hoje 13 anos, ela queria fazer laqueadura. Só que meu pai não autorizou. Ela não pode fazer laqueadura. Aí depois, quando ela se separou do meu pai, ela que continuou querendo fazer laqueadura, pensou até mesmo em falsificar com o amigo dela, falando que é o marido dela ia autorizando, porque ela não podia fazer a laqueadura por ela mesma. Ela não querer ter mais filho, não pode. Só depois, quando ela acabou engravidando com 40 anos, que tinha acabado de ser implementado a lei que não precisava mais da autorização do marido para poder fazer laqueadura. Aí ela, depois de ter engravidado com 40 anos, que ela conseguiu esse direito de poder fazer a laqueadura. É tão bizarro, cara. De verdade. E tipo assim, é um direito da pessoa com o próprio corpo, sabe? Eu mesmo, se eu não tivesse medo de cirurgia, eu já teria laqueado. Tô tomando essa coragem, porque eu tenho muito medo de cirurgia. Por conta de que, quando eu era criança, meu avô morreu numa cirurgia. Não vou medo de entrar nesse assunto, senão eu vou chorar. Mas eu tinha muito medo, assim, de cirurgia, sabe? Eu tenho até hoje, então por isso que eu acabei não fazendo. Mas também porque na época que eu tive minha filha, acho que ou foi pouco depois que eu tive minha filha, que autorizou isso, ou foi no mês seguinte. E, aliás, a minha mãe teve a minha irmã mais nova, né, a mais nova de todas, 1 ano depois da minha filha. Quando ela foi lá parir, ela falou que estava com os documentos pra fazer a laqueadura, o médico se recusou a fazer. O médico falou que não ia fazer a laqueadura nela. Aí depois que ela teve a minha irmã, que minha irmã acabou nascendo rápido, ela falou com outra pessoa, que era uma médica, e a médica ela foi e falou assim, o médico falou que não ia fazer a laqueadura, que não ia aceitar. Ela falou, não se preocupe, a gente faz. Ou seja, mesmo tendo direito em lei, foi negado a ela. Inicialmente. Se não fosse a outra médica, ela não ia ter feito a laqueadura. Porque um médico homem se recusou a fazer. E, aliás, sobre isso também, voltando também no direito reprodutivo em si, a minha sogra, ela teve uma época antes dela, tipo assim, no período, tem meu marido e tem uma irmã antes dele. Entre esses períodos, a minha sogra colocou um DIU, engravidou de gêmeos, só que era uma gravidez diferenciada porque ela tem 2 úteros. E aí ela engravidou de um bebê no útero infantil e do outro bebê no útero com DIU. No útero que tinha o DIU acabou falecendo, tipo, bem no início da gravidez. Então ela acabou tendo um aborto bem no início da gravidez. E o útero infantil
parece que foi até os 5 meses, e aí, por conta de ser útero infantil, pelo que foi dito, não acabou impedindo ela continuar a gravidez. E ela acabou perdendo o bebê. Ela chegou no hospital, com muita dor, com muito sangramento. O povo colocou ela numa mesa e deixou ela lá, agonizando a noite inteira. No dia seguinte, na troca de plantão, que normalmente é o quê? Umas 7, 8 horas da manhã, o médico foi lá ver e falou, tipo, em desespero: meu Deus, te deixaram largada aqui, você poderia ter morrido. Podiam ter matado a minha sogra, antes mesmo do meu marido nascer, por conta de que quiseram castigar ela por achar que ela tinha abortado. Sendo que ela tem essa condição. E o útero infantil acabou não podendo continuar gerando a criança, sabe? E o aborto que ela teve foi um aborto espontâneo. Foi, tipo, antes dos 3 meses, que é algo totalmente comum. E o outro foi com 5 meses. Então, tipo assim, é um descaso. E recentemente teve caso disso, sabe? O da minha mãe que eu falei foi em 2023. Esse caso aí que eu tô falando, que foi mais recente que aconteceu, foi esse ano, 2025, cara. Olha, todas as de classe. Todas a ver com privilégio de classe. Nenhuma das outras mulheres tiveram direitos por causa disso. Os homens de classe. Algum homem pobre do feudal participava? Algum servo? É incrível que vocês não se importam com a maioria das mulheres. Vocês querem... Se eu não me engano, tinha... Gente, isso aqui pode ser balela da minha cabeça, mas se eu não me engano, eu lembro de algum professor de história falando que tinha algum movimento, assim, de que alguns homens dessas épocas feudais, alguns homens do campo tinham direito a alguma coisa. Eu não sei dizer o quê, mas se eu não me engano, é uma memória que veio agora do nada, da época da escola. Eu não sei se é verdade, posso estar jogando fake news, aí fica por sua conta e risco. Pegar uma exceção histórica e dizer todas as mulheres têm direito à política, porque nós tivemos a Catarina, nós tivemos a Ridegard da Bombinge, nós tivemos fulana de tal. Não, tem cartas de mulheres puderem ir pra guerra porque Joana d'Arc foi? É isso? Joana d'Arc foi pra guerra, então outras mulheres todas puderem ir pra guerra, você entende? Mulher que quer ir pra guerra. Mas você tá pegando exceções históricas pra dizer que a partir disso outras mulheres também tiveram direitos. Você falou isso anteriormente. O quê? Que as pessoas não têm que lutar por um Estado que elas não acreditam. A mulher eu falei isso mesmo. Eu tô mostrando hipocrisia exatamente em falar que você pega, por exemplo, Joana d'Arc pra dizer que todas as mulheres tiveram direito à guerra. Ai, porque Catarina não sei o quê, todas as mulheres tiveram direito à política. Nós estamos falando mulheres no geral. As antifeministas não conquistaram nenhum direito para as mulheres até hoje, mesmo até de voto. Existiam diversos reinos. Até que um homem foi lá e juntou o reino lá da Escócia, por exemplo. Antes de existir mulheres na política, existia uma exceção de uma mulher na política e que as outras mulheres não podiam participar da política. Que abriu caminho para as outras. Abriu caminho. Que rainha que abriu caminho para outras mulheres entrarem na política? A Isabel aqui. Abriu caminho para outras mulheres entrarem na política? Com seu exemplo. Rainha? E não rainha. Mulheres entrarem na política por causa dela. Me cita 5 mulheres que entraram na política por causa dela. Tu entrou na política por causa de uma rainha? Não, de uma princesa, da história dela. Não, tu entrou na política por causa disso? É. Você conquistou o seu direito hoje de pegar o seu título de eleitor pra entrar por causa dela? Não. Ah, dá licença, Júlia, pelo amor de Deus. Você tá sendo redundante. Não tô sendo redundante. Tô te mostrando a hipocrisia de você falar que você entrou na política com uma mulher lá no passado. Peraí. Para, né? Para, vamos lá. Calma. Não entendi. Vamos lá. Você tá falando... A gente tá aqui... Não vamos voltar pro pronto, pra todo mundo entender aqui. A gente tá falando que as mulheres só podem participar da política por causa do feminismo. Mentira. Aí você fala de uma mulher lá do passado que te fez agora entrar na política. Como que você tirou seu título de eleitora? Me fez agora. Vamos na prática? Como que você tirou seu título de eleitora e quem te concedeu? Não foi o Vargas. Porque o Vargas entrou com o Estado Novo, você sabe disso. Vargas, Beth Lutz foi lá, fez o lobby lá. Vamos lá, Sina. Sei muito bem, não tô ignorando. Exato. Mas daí você pega uma mulher lá de longe pra pagar essa luta aqui. Você sabe que tá fazendo isso. Uma mulher que de fato teve poder. Berta Lutz pediu pra Vargas fazer uma concessão a ela. Isabel não. Isabel, ela aboliu a escravidão. Ela assinou a abolição da escravidão. Ela era uma mulher absolutista. Você tá pagando a história de todos os movimentos abolicionistas que tiveram no Brasil. Calma lá, Júlia. Mas a família imperial sempre foi abolicionista. Inclusive, a Lei Áurea só teve 2 artigos e eles saíram de uma condição que eles não tinham nada. Você sabe disso. Essa mulher realmente estudou história, cara. Até eu soube disso, de que, na verdade, tinha a princesa Isabel só assinou devido à pressão, se eu não me engano, deixando claro de novo, e que também foi no momento em que o Dom Pedro, acho que era Dom Pedro, não estava mais no país, estava lá para Portugal. Petrópolis, todos os escravos eram contratados. E aí sabe o que é mais interessante? A família imperial brasileira adotou posturas abolicionistas nas últimas décadas do Império, sendo Isabel reconhecida por sancionar a Lei Áurea em 1888. Contudo, registros históricos indicam que membros da Casa Imperial
possuíam cativos em períodos anteriores, inclusive propriedades ligadas à coroa, como Fazenda Imperial de Santa Cruz. Você tá puxando pra esse lado e você ainda não me falou como que a gente conquistou o voto no Brasil, gata. Eu acabei de falar que foi através de Vargas, por conta do lobby de Berta Utz. Graças às mulheres sufragistas. Que muito você obrigada. Falou que também tinham antifeministas dentro desse lobby. Você me afirmou que no movimento sufragista tinha antifeministas. Na verdade, a Mary Ward é da Inglaterra. Você tá confundindo períodos históricos e lugares. Não, vamos parar de fazer anacronismo. Você tá me dizendo que no Brasil, o primeiro país da mulher pode participar da política por conta do feminismo. Então a gente tá falando da mulher no mundo inteiro. Aí você secciona falando do Brasil. Do Brasil a gente pode participar da política porque Vargas teve o lobby de quem? Teve o lobby de quem? De novo, a mesma coisa que eu falei logo no início. Puta que pariu. Mesmo mulher sendo, tipo assim, estudiosa, tendo algumas referências nesse sentido, cara, eles não entendem uma mínima interpretação de texto. Puta que pariu. Como é que passa numa faculdade federal sem uma interpretação de texto alguma? Da Pluma Branca. Onde foi a Pluma Branca? Onde foi a Pluma Branca? Repetir as rainhas que já existiam na Rússia, em todos os países. Você pega exceções históricas, Júlia. Você não pega, tipo, mulheres que conquistaram o direito. Pausa. Foi muito bom. Again. Então, Carol, deixa eu voltar aqui para falar um pouco mais do exemplo que eu tinha dado antes, só pra gente ver que colocar um movimento que lutou pelo direito dos votos lá nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e outros países, como feminista é meio absurdo. O movimento que era pela temperança nos Estados Unidos era um movimento protestante. Então, assim, o que aconteceu? Naquela época... Você vai falar da temperança? Sim, você tem certeza? Vou falar, porque olha só o que aconteceu. O contexto americano, né? primeiro movimento, século XIX, eles estavam liberando o que nos Estados Unidos? Álcool, prostituição, e isso foi uma reação dos protestantes pensando, puxa, se as mulheres votarem, a gente vai conseguir fazer com que esse tipo de coisa seja barrado. Tanto que eles conseguiram a 18ª emenda e a 19ª emenda na Constituição dos Estados Unidos da América. Chamar esse movimento, mesmo que você discorde quanto for dele, de um movimento puta que pariu. Jujuba, não! Protestante, que até você mostrou desprezo agora, é muito esquisito. Pô, eu tenho desprezo porque pessoas envolvidas com a Ku Klux Klan se envolveram com a temperança. Sim. Isso depois vocês podem botar na tela como fact-check. Mas o que eu tô falando é, existe... Puta que pariu. É que minha gata que come fio, ela tá puxando os fios tudo pra querer morder. Durante a década de 1920, eles apoiaram ativamente o movimento da temperança, compartilhando valores moralistas e protestantes. Ai, caceta! E a proibição de álcool como parte da sua agenda de purificação moral. A defesa da cultura anglo-saxônica, posicionando-se contra imigrantes católicos e judeus, que associavam ao consumo de bebidas. A gata tá me arranhando. Mas eu não tô falando disso, tô falando só pra desmontar o que você tá falando. Isso daí foram mulheres da ONU, Ku Klux Klan. Não, Ellen White, que é da Igreja Adventista, não tem nada a ver com a Ku Klux Klan, na verdade. Mas a gente não tá falando dela, a gente tá falando da temperança, né? Ellen White, só que ela fazia parte, apoiava o movimento. A presidente da WTCU, ela era adventista, a senhorita Henry. Você tá falando que todo mundo ali apoiava o racismo, coisa assim, isso não existiu. Você vem fazer da temperança, na hora eu lembro da Women's Ku Klux Klan. Mas você tá confundindo com a WTCU, que não tem nada a ver com isso, Carol. Olá, boa tarde, sou a Vivi Tobias. Então, Carol, quando você fala dos direitos feministas que nós mulheres temos graças a esse movimento, eu já acho que é uma mentira, porque as únicas coisas, de fato, que o feminismo conquistou, e eu reconheço, foi a degradação da mulher, a objetificação do corpo dela, a libertinagem sexual dela através da revolução sexual. Mas desde muito tempo antes desses movimentos, já existiam casas, coisas de prostituição, já existiam diversas coisas assim. As mulheres sempre foram exploradas, desde a parte da casa até a parte sexual da coisa. Sempre houve exploração da mulher nesse quesito. Sempre. Independente, tipo assim, a própria guria lá que usou o negócio da Bíblia para poder utilizar de coisas, de argumentos, na própria Bíblia, se eu não me engano, acho que é Maria Madalena, que Jesus fala lá, ela era uma prostituta, na época que Cristo estava vivo, antes de ser crucificado. Então, tipo assim, se desde aquela época, e até mesmo antes de existir esses tipos de coisa, não é com o movimento feminista que chegou. A guerra do sexo e o aborto. Caraca, nossa, olha a reunião que a gata fez. E quando você volta de assassinar o próprio filho dentro do ventre. Da cota, Carol de Tone, briga para tirar a cota. Mais uma vez, a cota não ajuda nós mulheres. Você se elegeu por conta da cota? Não, ela não te ajudou em nada. Falar que a cota
beneficia as mulheres, é um absurdo, porque, pelo contrário, você vai receber mais dinheiro por conta da cota. Não vamos. O antifeminismo fez até agora pra vocês? É uma mentira falar que eles recebem dinheiro. Olha só a mentira que é da cota. Não recebe dinheiro. O dinheiro pode ser concentrado em uma única mulher que às vezes não é tão conservadora, não é cristã, e normalmente ela tem uma vertente moral sua, né? mais da esquerda. Tem uma questão moral, porque eu acredito que nós devemos preservar sim aquilo que é belo e moral. Nós queremos resgatar o moral. O feminismo perdeu isso. Fez com que as mulheres... Baseado no quê? A degradação moral das mulheres. Que degradação moral? Meu corpo, minhas regras, a mulher pode sair com todo mundo. É ruim você ter o direito do seu... Então quer dizer que a mulher quer que as mulheres parem de ter o direito do corpo. Agora o direito do meu corpo é do meu marido. Ah, entendi. Não, beleza. Agora sim. O meu corpo agora é do meu marido. Vai tomar no meio do cu. É péssimo a mulher sair com todo mundo. Você é a favor da mulher sair à noite com 2, 3 homens? Eu sou a favor de métodos contraceptivos. Você é a favor da mulher sair com... E por que o homem sai? É que a questão é tipo assim, gente. O homem sai com um monte, é garanhão. A mulher sai com um monte, às vezes ela sai com 2. E o cara sai com 20, mas a mulher que é puta. Com 2, 3 homens, beber, ficar bêbada, ir pra casa e dormir com um homem que ela nunca viu na vida? Vou ser bem honesta com você. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Então isso você é coisa de antifeminista. Isso você é a favor disso? Querer cuidar da vida dos outros, querer cuidar da liberdade individual de cada um é coisa de antifeminista. Eu não tenho nada a ver com o que você faz, com as suas decisões da sua vida. Se você quer ser dona de casa, que aconteceu algo com ela. Que é mãe solo. Cara, esse povo se passa também, né? Porque muitos dos casos que a pessoa é mãe solo, não foi por conta de, conheci numa noite, fiquei com a pessoa e nunca mais vi, depois me descobri grávida e sem saber quem é a pessoa que é o pai. E tipo assim, cara, todas as pessoas da minha família que eu conheci como mãe solo, estou falando da minha família agora, ficaram com o pai da criança, muitas vezes anos depois da criança nascer, e aí quando terminou, sumiu no mundo. Eu tenho uma pessoa da família que essa pessoa, ela foi criada, deixa eu ver quanto tempo, foi criada mais de 10 anos junto com o pai, mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, o pai se separou da mulher, fez o quê? Ao invés de continuar vendo a criança, não continuou mais vendo a criança. Esses tempos vi já adulto. Essa pessoa na rua falou: você sabe do meu pai? Não sei nem onde é que ele tá. Só sei mais ou menos que tá com uma mulher porque eu vi no Facebook. E aí me fala, é por conta disso? Porque nesse caso específico, era um casal casado na igreja, que iam pra igreja juntos. Era um casal literalmente casado no papel há anos, e que estavam lá juntos há muito tempo, ficou anos junto com uma pessoa. Quando terminou, cadê o filho? Não tem mais filho, né? Não é juízo de valor, porque é o valor que faz a ordem do mundo. É a pauta moral que mantém a ordem do mundo, a segurança, principalmente de nós mulheres. Aí você tá cuidando da vida do outro, não tem nada a ver com ficar cuidando da vida do outro. Mas é o meu corpo e minhas regras. Eu achei que a gente ia debater sobre mulheres na política e não sobre mulheres que saem com fulano, com ciclano. Mas tudo entra, vocês falam da revolução sexual, vocês falam da libertinagem sexual, pra começo de conversa. O que foi a revolução sexual de conversa? Na cabeça das feministas? Não, eu quero saber o conceito de revolução sexual. Quantos ela quiser, a liberdade da mulher se relacionar fora do casamento. Eu quero o conceito de revolução sexual. A liberdade da mulher se relacionar com um homem que ela quiser, com quem ela quiser e fora do casamento. Enquanto nós, os cristãos, os conservadores, as antifeministas, pregamos justamente ao contrário da mulher escolher pelo contrário, vocês são contra até método contraceptivo. Lógico, quem tem um homem só não se preocupa. Vocês são contra a camisinha, vocês são contra anticoncepcional, vocês são contra 2, 3 homens, eu não estou preocupada. E foi assim que pessoas que eu conheço em casamentos teoricamente monogâmicos acabaram contraindo diversas ISTs, porque o parceiro ia lá, a mulher tinha apenas ele, estava casada há anos com a mesma pessoa, sem nunca ter pulado uma cerca, mas o cara foi pular cerca, continuou usando nenhum método de proteção nesse sentido. Aconteceu o quê? ISTs. Você não é a favor da libertinagem aqui agora. Você tá falando aqui que é contra o método contraceptivo. Eu só tenho parceiro sexual. Você é contra o método contraceptivo, a favor da libertinagem, viu? 1, 2, 3 homens, vocês têm que se preocupar com isso. E sabe o que é revolução sexual? É luta por direitos pode pegar doença, pode ser morta, estuprada porque estava bêbada e não conhecia com quem estava saindo. Sendo que a maioria do caso de abusos sexuais são dentro da própria casa, quando a pessoa é menor de idade, sofrido
contra, né, no caso foi sofrido, cujo o agressor é uma pessoa próxima à família, sendo padrasto, pai, tio, amigo da família, irmão, sempre é esses núcleos. E podendo também incluir o sexo feminino, porque não vou tirar esse negócio, porque conheci, só que na grande maioria dos casos que eu conheci pessoalmente de pessoas próximas, que eu posso contar mais do que nos dedos da mão, de pessoas próximas que se sentiram confiando em falar pra mim o que aconteceu, que eu conheço mais de 10, né, já que eu tô falando, né, dedos da mão, eu conheço mais de 10 pessoas que já relataram pra mim que aconteceu essas coisas. Conforme era menor de idade, em um ambiente dentro de casa, com alguma pessoa de confiança da família e de confiança dessa pessoa, sendo pessoa menino, menina, whatever, aconteceu sempre desse jeito. Pouquíssimos casos acontece de acabar acontecendo essas coisas na rua. Acontece, mas a grande maioria, se eu não me engano, tem até em estatísticas disso, acontece embaixo do próprio teto em relação a uma pessoa de confiança. Tá? De sair com um cara que é um serial killer que você nunca viu. Olha como que é inseguro. Vocês viram, né? Olha que eles batem palma. Puta merda.